Umas 3 ou 4 semanas atrás a gente acabou indo num velório da mãe da nossa chefe de produção. E a gente estava lá e chegaram umas moças lá e falou: Dona Tina, eu trabalhei na sua empresa quando eu tinha tanto, tanto, tal. A senhora lembra de mim? Minha mãe falou: o rostinho, você é o Nicolas. Então, quer dizer, eu passo mais tempo com os meus funcionários do que praticamente com os meus filhos e com a minha esposa. Então, quer dizer, se eu não tiver um ambiente familiar no meu trabalho, cobrar com respeito, você conversar numa boa, de igual para igual, é o maior trunfo que a gente tem. Os nossos ex-funcionários respeitarem a gente, vir fazer visita, e aí, você tá de cabelo branco, você envelheceu. Lógico, é uma coisa que vale muito ter esse respeito do pessoal que a gente cresceu junto, né? Que cresceu junto com a gente. Né? Então, acho que por isso que eu falo que o pequeno empresário ele tem essa responsabilidade social. Você vai passar no teu negócio mais tempo do que no teu trabalho. Então, cara, você tem que fazer um ambiente que seja a tua casa lá, né? Que as pessoas se sintam bem. Bem-vindo a todos, estamos no nosso episódio número 18. Como sempre, em todos os outros episódios, quando a gente sempre faz essa introdução, pequena introdução, a ideia e a proposta é que a gente possa aqui nesse pequeno papo compartilhar, incentivar, algumas vezes despertar algum insight, porque basicamente as pessoas que estão aqui conversando com a gente são pessoas que estão empreendendo há muito tempo. Empreender no Brasil nunca é simples, mas tenho certeza que a melhor forma de você estar aprendendo é ouvindo de outros. Dizem que a sabedoria é quando a gente consegue aprender com os erros dos outros, né? Então talvez seja uma boa oportunidade para a gente ouvir a história de outras pessoas que já passaram por tantas coisas, tantas fases diferentes, compartilhando aqui dos seus momentos, das suas histórias. Meu convidado de hoje, eu faço sempre essa introdução que é interessante, né? A gente sempre fala, poxa, como a gente se conheceu e tal. Pô, a gente tá tanto tempo. Esse dia a gente tava conversando, quanto tempo a gente tá trabalhando junto? Foi desde 2014. Foi Mais de 2014, né? Que a gente 10 já fala. anos, Foi 10, mas 11 anos, né? Porque foi com a empresa, com a holding lá, né? E depois sim, veio a outra, a confecção. Mas é engraçado, porque a gente sempre foi vizinho de frente, desde é, sempre, né? Desde sempre. Então, a gente tá aqui nesse prédio, a gente tá desde 2001. Pô, sim. você tava aqui, sempre foi aqui, né? Sempre foi na Santa Não, a Rita ou gente não? começou na Rio Bonito. Foi na Rio Bonito que Lá começou? no fim da Rio Bonito, Ah, tá. É pertinho que eu aqui. sempre tomei conta de vocês aqui, ali. Então sempre foi pra mim Isso. uma referência, né. Muito engraçado isso. Mas, enfim, então vou fazer 2 perguntas pra gente iniciar o nosso papo. Primeiro agradecer novamente o senhor ter aceito o meu convite, essa maluquice que a Imagina. gente tá inventando aqui. E acho que as únicas 2, você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade, beleza? Queria que você falasse seu nome e o que que você faz. Bom, meu nome é Nicolas Luna e eu sou um pequeno empresário, trabalho na área de confecção, né? Comecei com praticamente 16, 17 anos e toquei o negócio da família. Boa, boa. E como que começa essa história, Nicolas? Porque a empresa tem 60 anos É praticamente, né, isso aí, a Luna, né. E como que começa pra você? A Luna começa para mim de muito pequeno, né? Porque meus pais são imigrantes, meu pai é espanhol, minha mãe é italiana. Então eu já de pequeno acabei, vamos dizer assim, frequentando meu pai era metalúrgico, minha Aham. mãe começou com costura, e já eu me lembro de muito pequeno acompanhando a minha mãe na confecção. Então tudo ela é a precursora do Na negócio parte da Luna. confecção, sim. Que legal, cara, que Ela interessante. começou na parte de confecção, porque na Itália ela frequentou um colégio de freiras e eles tinham essa, vamos dizer assim, esse talento de bordar, de ensinar a costurar. E minha mãe já veio para o Brasil e acabou, vamos dizer assim, indo e trabalhando aqui numa loja na Rua Silva Teles. Ela já Aham. sabia confeccionar, mas ela começou a trabalhar para aprender a falar o português. Caramba, E ela nós chega aqui já mais Ela adolescente, mesma, aí já chegou era aqui com jovem? seus 12, 13 Ah, anos, criança. 14 anos, Veio com né, a família, cresceu com a família. veio todo Sim, mundo, ela já era órfã de pai, veio a certo. mãe e os irmãos. Aham. E ela começou a trabalhar mais aí para aprender a falar o português e em si depois eu acho que ela já começou a costurar no fundo de casa, comprou uma máquina, Aham. e a coisa começou, vamos dizer assim, e eu praticamente nasci junto com a confecção, né, minha mãe já costurava, e eu acabei então, assim, crescendo e acompanhando o crescimento da empresa. Já depois com
um certo tempo meu pai veio trabalhar junto com ela, Aham. né, e aí os 2 foram, e eu dos filhos, meu pai teve essa e minha mãe tiveram essa expertise de preparar os filhos, vamos dizer assim, para a gente dar continuidade no negócio. Ela sempre pensava nisso, então era Eu um acredito que sim, eles só pen não só pensavam como eles trabalharam, pra vamos dizer não assim. é Naquela época eu acabei indo fazendo faculdade, no começo eu queria fazer medicina, Aham. eu queria ir para Agulhas Negras, um monte, né, aquela cabeça de jovem quando a gente tinha uns 16, 17 anos. Aí acabei fazendo economia na PUC e comecei com 17 anos trabalhando aqui no Brás, mas eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, frequência, Frequentava ali a fábrica, já. frequentava a E fábrica, o sempre fez de pessoal. ponta a ponta nessa época? Já fazia de ponta a Não, ponta ou não, como não, porque naquela época era mais difícil as estruturas, né? Então, aí naquela época a gente praticamente comprava meio que tudo. Vamos dizer, comprávamos o tecido, os aham. aviamentos, os elásticos, e a gente, a parte da confecção a gente sempre fez própria. Ah, entendi. E como que chega para escolher mercado? Porque, na verdade, é bem específico o nicho da Luna, né? Eu acho uma coisa muito específica. Como que Sim, chega desse início até chegar nesse nicho de mercado? Que eu acho muito, 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 muito eu particular. acho que isso é muito talento das pessoas, né? No caso da minha mãe, que ainda continua sendo Sim, modelista, sim, sim. é o carinho que minha irmã hoje tem por isso, né? Então, quer dizer, vamos fazer outra coisa, os olhos não vibram, mas quando fala, olha, vamos fazer o nosso nicho, vamos mudar aqui, aí, sabe, o pessoal acaba gostando, né? Essa parte de se dedicar à criança, à moda feminina, masculina, ao bebê. Então é uma coisa que já fizemos várias tentativas de sair, né, para uma linha mais, Aham. mas realmente eu acho que não, o coração está naquilo que a gente faz Sim, sem dúvida, sem e dúvida, sem dúvida. envolve muita emoção. Sem Então dúvida, eu sem acho dúvida. que isso vamos dizer assim, ó, eu acho que é o talento e é o erro que a gente tem, né, no sentido de falar, a Não, a gente. nossa maior força é a nossa maior fraqueza, talvez, né? Talvez Ah, seja, né, sim, que sem talvez dúvida. que hoje se a gente não tivesse tanto coração, a gente estaria muito maior, mas eu acho que a coisa, pelo menos a gente tem esse lado emocional da Sim, sim, Luna sim. envolvendo, que a gente traz no coração, que a gente traz na família. O nicho eu posso dizer que é lingerie para Infantil. é infantil, é A infantil. linha underwear hoje, né, que Ah, é tá. da menina, do bebê, a gente fazia um tapa-fralda, hoje nós fazemos calcinhas de todos os Os modelos, modelos. sempre pensando em conforto, num produto de algodão, os elásticos todos muito pensados, né, para não machucar a criança, para gerar um conforto. Então, quer dizer, hoje o patrimônio que a gente construiu é que a criança que usa o nosso produto, quando ela põe um outro produto, ela reclama para a mãe, Entendi. porque a criança é muito sensível. E por a gente e por ter começado pela mãe, e a mãe se preocupa com o filho, né, vamos dizer assim, eu acho que minha mãe sempre teve muito essa preocupação de manter um produto de um nível de qualidade muito bom, porque ela, além de ser uma empresária, sempre foi mãe Sim. e sempre cuidou. Então, na época que começou, você imagina, não existia nem o algodão, né? Existia o nylon. E a gente cortava os forros de algodão, né? Para as partes íntimas das crianças não ter contato Uma roupinha com a ali, então. roupa, com alergia. Mas hoje, praticamente, o Brasil é um grande produtor de algodão. Então, hoje, a gente estamos praticamente 100% em algodão em tudo que a gente faz, né? Essas grandes marcas, Nicolas, elas atuam também nesse setor? Por exemplo, sei lá, depois que a gente fica Sim, pai, né, você começa a descobrir o nome de marca de roupa infantil. Sei lá, a mais famosinha aí é Carter's, né? as Vamos ca- considerar, a Carter's acho que não sei se é a mais famosa, mas pelo menos aqui pelo menos o pessoal da classe média vai para os Estados é o que mais você Unidos, vai falar, né, vai compra, para os Estados Unidos vai chamar Carter's, é. né. A gente pode considerá-la um concorrente? Ela tem essa linha? Me parece que eles têm tudo, né, não sei se também é Eles uma têm, mas eu percepção. acredito assim que, lógico, toda a produção deles é terceirizada, né? Eles são uma empresa muito Sim, grande, sim. então você imagina para você administrar tudo isso. Claro. Eu acredito que o nosso produto, até a nível de Carters, não é, mas é até superior, né? Porque eu acho que eles têm uma produção muito grande, Sim, sim, uma sim. escala muito grande, então eles têm essa vantagem, eles têm um design
Mas eu acho que a gente não fica nada a dever, muito pelo contrário, a gente tem o nosso nicho, a nossa clientela, Sim, vamos sim, dizer sim, assim. sem dúvida. Então a gente, não vamos dizer que a gente briga de frente, né? Mas a gente tem o nosso Tem espaço um aí, espaço. o Não, sem nosso dúvida, sem espaço. dúvida. É uma coisa, uma curiosidade. Esse tipo de. Quando você falou até do modelista, que é muito comum, né, no Sim, shopping. E o modelista, de uma maneira geral, eu tinha clientes que eram PJ modelista. Certa vez, eu conversando com uma delas, só que ela faz essas moda. Fast fashion, né? Eu sei que ele fazia pro C&A, Pernambucanas. aham, E ela falava da velocidade que ela tinha que fazer os desenhos. sim. Nesse nicho, existe isso também ou não Eu acho que necessariamente? antigamente não existia, né? Mas hoje em dia a gente Tem que haver a gente uma. tem que se adaptar, né? Então hoje as meninas, aquele modelo de calcinha mais tradicional, hoje praticamente usa um shortinho com perninha, né? A Entendi. perninha não roça uma na outra. Então hoje a gente demanda bastante tempo assim, vamos dizer assim, para criação, para adaptação de modelos, né? Uma menina, um adolescente que a mãe não gosta que ainda usa uma lingerie cavada. Então, hoje a gente pensa bastante nisso, né? Isso, minha irmã, praticamente meu irmão se Se dedicam, e dedica junto a com a minha olhar para mãe, isso. se dedicam full time para isso daí, né? Acho que legal. E nesse processo, curiosidades também, você faz economia na PUC, começa a trabalhar no negócio. Sim, E aí, como é que foi entrar? Porque em algum momento você teve que é, decidir. Essa coisa de empresa familiar é muito disso. Eu sempre digo que, certa vez eu tive uma aula de MBA e o cara lá, o professor, né? Eu esqueci até o nome dele, me perdoe agora, mas falou sobre sucessão familiar, né? Aí ele contou o modelo do grupo Votorantim. Porque no grupo do Votorantim, eu não sei se é o mais, mas assim, eu sei que ele é extremamente estruturado e estudado. Eles têm todo um processo de coaching em relação os herdeiros. sim, O cara tem um acompanhamento direto, ou seja, o cara ele é definido dentro de uma das empresas do grupo, inicia-se numa função muito operacional e junto a ele fica esse mentor, que é quase um coach, que que acompanha acompanha o ele em todo esse momento processo. para saber aqueles que têm tino para o negócio, vão para dentro, se qualificam e ficam elegíveis a assumir outras posições na administração. E também tem muitos que a família é muito grande, pelo até onde eu entendi, a família é muito grande, e Hum. acabam seguindo outra cabeça. Eu acho que eles devem estar na quinta ou sexta geração. É alguma coisa desse nível, tá? Só que vou falar no universo do normal, não é assim. Eu sempre digo que empresa familiar, você descobre que você tá bom quando você começa a receber mais responsabilidade. Ó, você tava fazendo alguma coisa, É, aí no caso aqui, né, o pai viu, você tá bom já nisso, né? Então, só que ele não fala, ele só te dá mais coisa. E aí você vai descobrindo. salário que vão. Não, esse é outro problema, né? Paga não. Mas você vai falar, tá com mais bronca, mais responsabilidade. Ou seja, ele vai adquirindo aquela confiança, a tal da confiança, e você que vai só. Na verdade, vai se provando todo dia, né? E aí você vai ficando bom, até chega um certo momento que você vê que tomou conta de tudo, mas foi meio que assim, né? Na porrada. Como que foi lá? Posso dizer que muito Eu próximo acho que é disso? muito próximo disso. Você também, você sabe o que é isso, né? Então, quer dizer, eu fui o primeiro Você foi filho, o né? primeiro, Eu né? fui o primeiro, o mais velho. E lógico, faculdade, Brás, 25 de março, comércio, inflação. No começo eu senti A muita gente tá falando em dificuldade. que ano isso? Ah, a gente está falando de 84, né? Foi 83, 84, que eu já era Sarney ali filho já da. tava entrando, Sim, Sarney, o plano plano Collor, Collor. né? Quando eu entrei na PUC, a PUC praticamente meus professores eram mercadante, né? O Celso Caramba, até essas Furtado, foi o caras. início do PT, Ah, das os anos aí das greves, grandes greves, sim, grandes sim. greves, e a PUC sempre foi uma faculdade muito Sim, politizada, né? sim. E eu acabei entrando lá, e para você colocar isso na prática do dia a dia, de uma pequena confecção familiar, que estava acostumado aqui muito no negócio do Brás, 25 de março. Tem uma certa informalidade, podemos assim dizer, em alguns Não é aquele aspectos, né? começo sim, né? E não Sim, sim. é informalidade, mais questão de palavra, O negócio, sim, honestidade, sim, sim, né? sim, sim. Você tinha É que ter o tal do fio do o bigode, né? fio O do fio do bigode, né? bigode, Eu né? sou dessa época, né? Então, quer dizer, a coisa ia muito na confiança, né? A tua palavra valia muito, né? Então, lógico, foi bastante difícil, mas eu comecei muito de baixo a entregar mercadoria, conhecer os clientes, e
depois aí comecei a cuidar um pouco da parte administrativa, e como eu estava na parte de economia, eu sempre gostei um pouco mais dessa parte financeira, Ah, né. Então aí eu comecei a agregar um pouco a parte financeira, de cuidar do dinheiro numa época que começou a inflação, que a gente tinha aí uma inflação de 14, 15% mensal, né. Tablitas, né, acho que cortaram 9 zeros da moeda, né, a cada 3 anos cortava veio o Sarney, o plano depois veio o plano real, né. Então, quer dizer, essa parte da história contemporânea aí da nossa economia, né, o Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da economia, então eu vivi tudo na prática, né, então quer dizer, e o que foi muito bom, porque todas essas coisas que essas interferências, vamos dizer assim, da política e da economia no negócio, precisava de com muita conversa, cara, porque a gente era uma empresa pequena, grandes clientes, a gente uma época vendia muito também Carrefour, a nossa empresa acho que foi a primeira empresa que vendeu calcinhas de cuecas no Carrefour, junto com eles faziam umas baguetinhas aqui na caramba. Vila Maria, né, uma das primeiras lojas que eles tiveram aqui, em Pinheiros. Então a gente, para superar todas essas dificuldades, a gente tinha que ter uma conversa com os compradores, com os donos da loja, tentar mostrar a nossa dificuldade e eles ajudarem. Então, quer dizer, eu consegui crescer bastante, não consegui, vamos dizer assim, colocar toda a experiência da faculdade no dia a dia. Sim. Mas eu acho que a faculdade que eu aprendi na rua, conversando com as pessoas, vendo as dificuldades, foi uma coisa legal, que fez a gente ser bem maleável, né? E dançar conforme a música, vamos dizer assim. Na verdade é o típico comerciante, como a gente dizia no estrito senso da palavra, né. É, O que que era ser ser comerciante, né. maleável, entender a necessidade do teu cliente, financiar o teu cliente, evitar o golpe, né? Sim, sim, sim. Evitar o golpe, vem fazer conta, né? Nisso a gente sabe fazer conta, inflação, a cada 2, 3 meses você tinha que lançar uma tabela nova e eram aumentos, e no nosso caso comprava tecido, a gente não tinha muita opção, né? Então você tinha tuas contas lá e na hora de você vender, então quer dizer, eu acho que nessa parte comercial foi anos muito rico, muita pancada, Sim. mas a gente tinha que ser versátil, né, falar: "Bom, não adianta, né, aquele o plano Collor que você acabou ficando com o dinheiro travado, você tinha uma folha de pagamento para pagar, a gente acabava saindo: "Meu, me empresta um dinheiro que eu preciso pagar", o cara: "Quando você precisa", né, e você ia então, quer dizer, a gente acabou crescendo bastante, assim, nessa área, dessa faculdade informal. Sim, sim. E é engraçado, aí a gente fala a gente tá aqui, tá no Brás, né, então é o Sim, coração do comércio, eu acho. Não sei se é o sim. coração do comércio de São Paulo, eu acho que não é Eu exagero, né, acho que é falar do nisso, né. Brasil, cara. Sério? Sério, Tô indo mais além então, né. eu acho que sim. É o grande sempre o grande polo. Esse Brás, muitos dizem que esse Brás não existe mais. Tem uma não sei se é falácia ou verdade, né. Sim, Saiu até uma matéria recente agora dizendo ele não falava do fechamento do Brás, né, o Brás em decadência, acho que é uma co um termo mais ou menos isso, é, sabe, falando que mas aí a provocação da matéria estava relacionada ao e-commerce, né, que o e-commerce estava tirando do Brás o que ele tinha de essência e etc, etc. Aquelas essas coisas essas grandes viagens que vinham para São Paulo do interior para São Paulo, sim, né, até mesmo de outro estado, para fazer as tais das compras e voltarem para suas cidades, né. sim, O quanto você que viveu toda essa transição de Brás dos anos 80, anos 90, talvez no começo ali dos 2000, sim. para um Brás de hoje? Bom, eu acho que é uma boa pergunta, né. Eu acho que, Júnior, eu sempre escutei que o Brasil ia acabar. Aham. Sempre Isso escutei. sempre tem, sempre Sempre, falaram. sempre escutei, né, porque o Brasil ia acabar. E lógico, o Brasil mudou muito, né, eu acho que os negócios se aprimoraram bastante. E eu acho que todo mundo foi obrigado a se modernizar, né, em todos os sentidos, né. Aí, graças a Deus que a gente tem uma boa escola aqui de contabilidade, que a gente dorme sossegado, né, então eu acho que a gente nunca foi não ti nunca tivemos essa política, a gente sempre teve as nossas coisas organizadas, mas o problema é quando as coisas se desorganizam muito, você tem uma concorrência muito desleal. Mas isso sempre vai ser fase, sempre vai ter, né, então isso eu acho que não me preocupa.
O que eu acho que agora, lógico, o digital veio para ficar. Aí a gente, nesses últimos 2, 3 anos, através da minha irmã, que é a mais jovenzinha, ela que está fazendo um baita de um sacrifício, de um esforço lá para. E hoje o nosso digital aí tá 40%, né, do nosso Bastante. faturamento, uma coisa que cresceu bastante e a gente está investindo. Estamos apanhando, Uhum. né, bastante, mas eu ainda aqui, eu outro dia eu vi de gente aqui do Brás, que o Brás tem 22 mil lojas. Caramba. É, 22 mil lojas e gera um emprego impressionante e roda muito dinheiro. Então, não, eu acho que o Brás é um dos maiores polos de comércio popular, e não só popular, né? Que muitos fornecedores, muita gente ainda aqui do Brasil, assim, nessa nossa área, eu acho que roda muito dinheiro. Você pode ver até pelos empreendimentos imobiliários que estão saindo na região. O pessoal quer morar aqui perto, o Brás para você morar, mas nesses últimos 6, 7 anos, né, as construtoras estão aí. Então eu acredito que eu sempre ouvi essa história que o Brás vai acabar. Mas eu acho que a história não é que ele vai acabar, eu acho que ele está se modernizando. Eu acho que está vindo um investimento bom, eu acho que o pessoal antigamente, o pessoal gosta de vir comprar no Brás. Sim, A grande sim, sim, verdade é sim. isso, né? Não é, mas gosta. Então eu acho que a gente tem um fôlego aí para frente. Lógico, quem não se adaptou, como tudo na vida, Vai ser substituído, vai talvez. ser substituído em todos os sentidos, né? Eu acho que o mau comerciante perdeu o crédito na praça, eh, o mau comerciante não pode ser desleal com o bom comerciante. Então eu acho que o Brás tá melhorando nesse aspecto, Júnior. É interessante você dizer isso, essa coisa da mudança da modernização, ou seja, qualquer adjetivo que a gente queira dar, mas fugindo um pouco dessa, tá acabando, porque realmente tá se transformando, talvez é a grande palavra. Isso, isso. E não só ele, né? Tudo, de uma maneira geral, tá se modificando. E o ponto que você comentou agora, né, Nicolas, acho que ele é essencial. E talvez eu gosto muito dos ditos antigos, porque eles valem, eles são de sábios muito que vieram muito antes da gente. Como você Sim, disse, ter um bom nome na praça nunca vai sair de moda. Você preservar o seu nome, né, isso nunca vai sair de moda. Acho que é isso que te abre portas e te fazem com que, tipo, continue prosperando, né, de alguma maneira, né. e hoje não é só um nome, né? Hoje é É, um CNPJ. CNPJ, É, exatamente, exatamente. antigamente a gente fazia as coisas em livros, hoje é tudo digital, né? Exato, Então, quer exatamente, dizer, exatamente. hoje a tua vida é É quase que um livro é um aberto, livro então, é um livro aberto, aberto. né? Eu digo por causa do alcance, né, Nicolas, o alcance de um bom ou mau nome, ele é tão grande quanto qualquer Eu outra acho que coisa, né. no fundo, isso é o que a gente leva da vida, né? Porque meu pai sempre foi muito enfático nessa escola da vida, né? Sempre me falava, filho, você tem que andar de cabeça erguida, né? Tá vendo? Às vezes, quantas pessoas ou quantas foram, né, fizeram alguns negócios que vai que nem foguete, mas aí depois a coisa não se sustenta. Então, acho que hoje todo dia no jornal tá isso aí, né? Pessoas que parecem que aparentemente estão muito bem, mas quando vão ver, parece um castelo de carta, vai caindo tudo, né? Então, sei lá, eu acho que vamos dizer assim, essa cultura antiga, né, de você ir construindo tijolo a tijolinho, vai devagar, não precisa ter pressa, se precisa refazer, Sim. desmancha, vai de novo, e aí você vai construindo, né? E cuidado aqui, cuidado lá, contando com bons amigos, com bons profissionais, isso é muito importante, cara. Ninguém sabe É tudo, ainda mais verdade. num país que nem nosso, Que né? é Que maluquice é uma total, que é Então, maluquice quer total. dizer, a gente tem que depender de se envolver com boas pessoas em todos os aspectos. E acho que ó, quando a gente fala talvez dos grandes desafios, a gente já teve a oportunidade de falar muito sobre isso em todas as nossas papos, quando a gente fala até da mão de obra, né? Por exemplo, vocês estão num setor, na verdade, setor de uma maneira geral, acho que não tem um setor feliz ou plenamente contente com a disponibilidade ou a falta de mão de obra. É, Mas o que eu queria, em particular, a confecção, porque acabou sendo uma profissão que, em tese, passava de mãe para filha, né, ou pai para filho, né,
Só que agora a gente tá esse intergeracional, ao que parece, eu não sei também se eu tô correto nessa minha fala, não tem acontecido. E como vocês têm se adaptado? Porque não tem um robô nisso, né? Não tem como eu acho ainda, né? Talvez na China deve ter alguma coisa, a gente não tá sabendo, mas como é que tá funcionando isso pra vocês? Seja pra poder se adaptar a esse ciclo, porque eu sei que você tem costureiras lá de, sei lá, a sua mais antiga tem quantos anos, você acha? Aposentada, tá quase beirando aos 70 70 anos. anos e Ela deve estar tá quase a aposentada e vida. continua trabalhando, tá E lá deve dar misturado vida com vocês lá. a vida inteira. E E o como primeiro é que emprego. e como que tem sido pra vocês enfrentar esse desafio? Olha, se você me perguntasse das tablitas, do negócio de. Eu já tenho experiência, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que dessa vez a gente está com um problema bastante desafiador na frente, né? Que é a nossa falta de mão de obra, porque hoje as meninas novas dificilmente almejam ser costureiras, né? E as poucas que vão para essa parte de estilista e tal, que tem uma visão, Estilista. se dão bem, ou mesmo na parte da confecção. Hoje existe muito aqui até a figura do menino numa máquina de. E não, geralmente são os estrangeiros que vêm, sentam numa máquina. Então a gente está com bastante dificuldade, Júnior. E hoje eu te digo uma coisa. Hoje o meu, vamos dizer assim, o nível, é o que eu falo, né? Muito chefe para pouco índio, né? Hoje o nosso nível de costureira, tá muito. As poucas que a gente tem, temos que cuidar. E lógico, a idade já é uma coisa que, Sim, sim, sim. né? Tem as E suas tem as suas limitações, é diferente, limitações né, de diferente. produção, de visão. Então, lógico, o equipamento, a gente sempre trabalha com equipamentos bons, mas a mão de obra hoje é um problema. Tanto é que a gente não tem muita disponibilidade de mercadoria para venda, né? A gente está tentando cada vez mais fazer um produto mais elaborado, melhor, porque realmente hoje a gente está com muita dificuldade de crescer na nossa confecção. E a nossa única saída que tem é a importação, né? Entendi, Que entendi. praticamente a gente não. É ela que vai complementar ou, de alguma No nosso maneira, caso, o seu sim. estoque. Tá. No nosso caso, sim. A gente ainda preza muito pelo produto, vamos dizer assim, feito. Porque o Brasil, nessa área de algodão, a gente tem um nicho muito bom. Eu acho que em questão de moda, de produto, a gente vai bem, é lógico. Agora você não pode comparar a força fabril que você tem nos países do Oriente, né? Vamos dizer, uma China, Índia, esses países têm uma capacidade de produção que a gente perdeu. Então a gente está tentando colocar aí, se equilibrar entre o produto nacional, que é um ótimo produto, e importar sem perder essa qualidade e conseguir em toda essa, vamos dizer assim, estrutura fiscal que Sim, existe, sim. né, essa reforma fiscal que vai, estamos aí as portas, As barbas dele, né? né? Tentar fazer um nicho para a gente continuar, mas tem sido a mão de obra para mim, tipo, digo, é um dos problemas mais graves ainda que a gente está enfrentando, como esses últimos anos está muito E você acha, difícil. Nicolas, que nesses lugares, obviamente eles têm uma política, sei lá, política governamental, sei lá, mas porque o mundo a globalização de uma maneira geral leva com que todos os países, de alguma maneira, tenham acesso às mesmas coisas, né, de uma maneira geral. Sei lá, eu não sei se os anseios ou, sei lá, vamos pensar, sonhos de um brasileiro médio são os É, mesmos de um chinês médio, ou de um indiano, ou de um vietnamita, ou sei lá, um nem sei se é bangladeshiano, enfim, cara de Bangladesh. Mas eles lá, será que tem uma política mais voltada para essa formação dessa galera? Porque, como eu disse, não existe automação. Até onde eu entendi, não existe ainda um robôs ou uma automação sim, plena na confecção, né? Acho que de ainda ponta a ponta. depende, Aí ainda é um dos depende de. setores que ainda depende Tem muito uma de mão parte de ali que obra. tem que ter mão humana ainda, né? Eu acho que é coerente o que você está dizendo, né? A gente vê que acho que se não me engano, no Nepal faz 15 dias derrubaram o É. governo porque faltou internet, né? Exato, exato, Então, quer exatamente, dizer, o exatamente. pessoal foi pra Foi pra rua, rua, manifestou, né? caramba, exato. E acho que tem uma geração que esse tipo de trabalho fabril, Manual ali, né? manual, bater cartão, não é.
eu acho que não força a criatividade dessa Essa nova galera, essa geração, dessa galera. galera. Eu acho que essa galera gosta muito do que é digital, eles a gente gosta de apalpar, né, o Sim, pessoal da sim. minha idade, e esse pessoal eu ainda quando algum relatório eu gosto de imprimir no papel para conferir. Mas essa molecada trabalha muito bem com tela, então eu acho que isso também tem vamos dizer assim, a confecção hoje Tem o não seu quê ali, né? não sei E o não quê. ser E tão tanto é atrativo. que você vê que hoje existe um apelo muito aí você comercializar roupa, os brechós, né? Sim, Que, sim. que o brechó antigamente era uma coisa que né, tá começando a ficar na moda, né? Então o pessoal tá tendo um apelo aí para porque tá difícil produzir, né? Sim, Então sim. é o É o tal do vintage. Eu tava até com um colega vintage. que a gente tava falando aqui antes, né? A gente tá falando do vintage, porque tudo vai e volta, né? Moda, né? Sim, Sei lá, do carro que era mais bem, quadrado, ficou mais redondo, agora voltou a ser quadrado de novo, etc. E eu não sei até quando também isso que a gente fica lendo muita coisa, né? Uma vez eu li tese não, um artigo falando sobre essa que a moda vintage, ou essa coisa de gostar de coisas, da tal da uberização de tudo, né? Você aluga as coisas, na sim. verdade você não tem mais nada, você aluga, né? É, você não Você tem compra o você carro, não você compra o compra carro, por quilômetro. exatamente. Estava relacionado à falta nossa de capacidade de gerar valor na economia, que como a galera que está vindo vai ter, na média, vão ter menos, o salário médio deles é menor, Uhum. automaticamente se conecta muito mais com talvez essa economia popular do Possuir, não de possuir. Faz usufruir. mais sentido do que o É, contrário. é. E eu não sei também quanto isso tem razão, mas talvez passe É, por alguma coisa ou um misto de tudo isso, eu né? acho que a grande sacada é hoje quem se adapta mais Mais rápido, rápido, quem exatamente. saca, né? Essas coisas mais. Quem começa essas várias gerações, Z, É, Y. caramba, vai virando, é verdade, é verdade. E isso é muito rápido, né? Sim. Porque a minha geração demorava não sei quanto tempo. Então a gente viu o celular nascer, né? Sim. Que era, e agora, meu, as coisas são tão. Então eu acho que eh, você tá com o pé no chão, mas com o olho na modernidade Faz muito sentido, faz faz muito muito sentido. sentido. E essa coisa eu gosto sempre dessa pergunta sobre esses desafios da contratação, Nicolas, porque eu já comecei, sei lá, uma cliente que tem salão de cabeleireiro, salão. A manicure sempre foi uma porta de entrada, podemos assim dizer, para entrar dentro do salão, né? Você, Sim, ali uma auxiliar de cabeleireiro ou uma auxiliar da manicure. Hoje não existe mais, você não tem mais essas profissionais. As manicures no salão, é um salão grande até aqui na Zona sim, Norte. Não tem mais, não existe, cara. São as manicures, são as mesmas também, já tá ali, quanto tempo já? Já 20 anos, 25 anos de estrada, né? E não ter essa renovação, ela é ruim, porque em algum momento vai dar um gargalo. É o que você falou. Tem alguém com 70 anos, que tá desde o primeiro emprego, sei lá, se ela começou a trabalhar com 20, ela tá há 50 anos fazendo trabalhando, só aquilo. e tá na cara que ela tá ali porque também não tem. E não vou nem dizer porque hoje, obviamente, se 70 anos de hoje não tem nada a ver com 70 anos Sem de dúvida. alguns anos atrás. Hoje tem vitalidade, né? Sim, Física, mental, saúde, né? claro. Mas, de alguma maneira, ela não tem concorrência, porque ela e não passou esse Esse bastão, conhecimento, esse conhecimento. essa E é uma prática. riqueza de conhecimento, assim. Imagina a quantidade técnica, né, o nível de experiência e bagagem técnica, de adaptação, de ter vivido as mais variáveis problemas, até com a máquina, ó, sei lá. Eu fico imaginando É sentar com uma tecido, pessoa dessa de conhecer tecido, ó, esse tecido é é, esse não é se a tua esse. mão puxa mais, puxa Se a mão for menos, daqui, vai ser tudo isso dá melhor. É diferença. diferente demais. E isso devia estar sendo ensinado para alguém, né? Um passado à frente, né? Eu acho que isso em várias profissões, né? Sim, Porque sim, sem hoje tudo dúvida. que é artesanal é muito valioso, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ó, você tem uma ideia, Nicolas? Eu fiz concluí até uma formação agora sobre inteligência artificial, mas aplicada no meu sim, negócio, né? Área de finanças, contabilidade e tal. E tem um artigo bem interessante lá de fora, dos Estados Unidos, onde eles falaram que as pessoas que melhor se adaptam com o uso da inteligência artificial é quem tem acima de 40 anos. Por conta do nível de repertório. A IA, ela está a gente sabe intimamente educar. relacionário, intimamente ligada e vinculada ao seu repertório. Ou seja, quanto maior for o meu repertório, quanto mais profundidade e erudição eu tenho sobre determinadas matérias, Mas melhor eu consigo trabalhar com ela, porque
ela é algo, imagina como se fosse alguém com um conhecimento vasto, em um monte de coisa, ela sabe tudo sobre tudo, só que ela não sabe fazer nada com aquilo. Mas não se E organiza. exatamente. E a IA ela é exatamente, é alguém que sabe tudo sobre tudo, só não sabe fazer nada. Então ela depende que alguém que esteja por trás dela ainda, talvez no dia que atingir fora isso, aí lascou, né, mas por hora ela depende que você, que está ali, que é profundo conhecedor na sua matéria, sei lá, uma costureira como essa, chegue ao lado dela e determine, explique, mostre as variações, as particularidades, as especificidades disso com daquilo. Como você disse, um tecido de algodão, um tecido de, sei lá, latex, sei lá qual que for, qual a Sim, diferença que pode existir nesse setor. E é muito complicado, né? Realmente se perder. No final, acaba, porque no final vai perder, porque vai com a pessoa, né? e cada vez para substituir está muito difícil, né, porque o que eu te digo, às vezes o funcionário se adaptar a chão de fábrica, a ter algumas regras, É, a realidade é diferente, a né? realidade é A diferente, realidade né? é diferente. Então, vamos dizer assim, a maioria das confecções está se adaptando com costura terceirizada, que, lógico, compromete muito a tua qualidade, a organização, mas em si é um problema que veio para ficar. E a gente, daqui a alguns anos, eu vou te contar como é que a gente vai Você viver sobreviver isso a aí. isso aí. Mas hoje tem sido a nossa principal preocupação, né? Vamos dizer assim, o nosso limitador de continuar crescendo. Entendi. Porque a disponibilidade de mão de obra, ainda mais para um produto que é infantil, que é um produto pequeno, tem que ter uma delicadeza maior. Uma camiseta, alguma coisa assim, uma calça jeans, são costuras mais retas que você consegue automatizar muito mais rápido. Agora você fazer uma perna de uma calcinha de bebê, uma cintura, uma coisa, então você tem que ter ainda a inteligência humana, a destreza da mão de saber quando puxar mais, menos. Isso ainda é muito artesanal, Júnior. Cara, interessante isso. E o interior acaba sendo um pouco, porque você falou agora da terceirização, é uma coisa interessante. A gente vê isso também muito claro, Sim, né? Em várias frentes, independente do nicho que a pessoa esteja atuando. Em alguma maneira, acho que esse tem sido os dois caminhos que eu vejo. Ou a importação direta, sim, ou mesmo a terceirização de parte da produção, em alguma etapa ali sim. da terceirização. E eu nem vou dizer no sentido de barateamento, não, somente Não, porque tem esse gap aí de mão de obra, enfim. A vocês, Fê já falou, até mencionou sobre a importação, mas a terceirização você não tem nada terceiro hoje, cem por hoje não, cento inteiro, Júnior. 100% próprio. 100% próprio. Porque já fizemos várias tentativas, algumas foram bem sucedidas, mas aí a gente acabou, até por uma questão de organização e da gente deixar um produto menos elaborado para fabricar um produto mais elaborado, então a gente praticamente hoje a gente está fazendo 99% Dentro de casa. dentro de casa, né? Então eu acho que estou contente porque eu estou conseguindo satisfazer o meu consumidor, que é a criança, que é a mãe da criança. Então eu acho que a gente está apostando isso como a nossa boia de Boa salvação. salvação. Entendi, Então entendi. agora, lógico, a gente espera que o mercado mude, vamos dizer assim, que o pessoal volte que a indústria consiga ser um pouco mais importante, né? E a gente tentar, mas nessa maré que a gente está, nossa boia de salvação tem sido a nossa qualidade. Entendi. Então a gente não está nem muito preocupado com o volume de produção, porque a gente mas em si a gente está em si é preocupado com o produto, em satisfazer o nosso consumidor. Consumidor. Poxa, legal. E eu queria até explorar um pouquinho, aproveitar e ver um pouquinho aqui. Empresa familiar, Nicolas. Quais são os grandes desafios que você tem? Porque vocês já estão. Você tá quanto tempo na empresa? Você falou ali, a gente tá falando Eu uns tô 80, com tem 40 quarenta e e poucos dois anos, né? 43 anos Tá, já. aí você tem o Fernando, quantos anos você acha que o Fernando tá, você, o Fernando tá quantos anos também? Nesse O mesmo tempo? Fernando, não, um pouco menos, né? O Fernando deve ter uns 10 anos a menos do 10 que anos a eu, né? menos, tá? E a Maria 30, Luísa, a faixa de uns 20, 15, 20 anos. como foi pra você chegarem nesse jogo? E é elogiável, tá? E eu quero, porque eu uso muito com vocês como exemplo de empresa familiar, do ponto de vista de estrutura. A minha visão do lado de cá, né, é que tem os papéis muito bem definidos. E isso, todo cliente que eu vou que tem trabalho, a maior parte dos meus clientes são famílias, né? Uhum, De algum, sim, em algum pequeno. nível de parentesco, né?
irmãos, marido e mulher, casais, primos, e eu sempre falo muito sobre a clareza no papel de cada um. Isso diminui demais conflito. Nossa, isso é assim, acho que na verdade ele é essencial para você não dar tanto choque, tanto atrito, né, tanta fricção. Como é que foi para vocês definir esses qual é o papel de cada um, a coisa foi meio que natural? Bom, eu acho que a coisa veio meio que natural, porque, lógico, quando eu entrei, aonde eu achei o meu espaço, onde que eu tinha o meu talento, eu não tinha Uhum. talento para costura, ou para corte, ou para consertar a máquina de Aham, costura. O meu talento era mais, vamos dizer assim, a parte administrativa, financeira. Então é onde eu consigo jogar mais o meu talento. E também foi daquela necessidade que a gente vivia um país louco em questão de inflação, aham. que era uma coisa totalmente diferente, era uma coisa Sim, sim. louca. Então eu criei, eu cresci com inflação estúpida, né? E que eu dizia que era 15% ao mês ou tal. Você pegava o teu salário, você tem que ir correndo no supermercado porque havia um aumento. É o que a gente está sofrendo hoje um pouco, mas a gente viveu muito mais acelerado naquela época. Então, acho que o meu talento, quando o Fernando já veio entrar, eu já estava com essa parte estruturada e a gente acabou. Ele tinha já feito Senai, então ele entendia Ah, toda essa ele parte. já era mais estava da fábrica, Ele foi já estava, ele fez tanto a administração como ele fez a parte técnica de Senai. Então a gente aí falou: Fernando, você vai continuar com a gente investe em maquinário para fabricar o nosso tecido. Ah, vamos lá. E aí a gente acabou investindo, né, nessa parte de maquinários e ele tomou essa parte, né, da produção dos tecidos, produção dos se elásticos. especializa nisso e Aí acaba a gente assumindo. começou a ficar um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais verticalizado, comprando Aham, só fio, que tem o seu lado bom sim. e também tem suas dificuldades, né? Porque cada vez mais você tem que ter uma produção para você usar toda essa tua capacidade. Ali é uma virada, então, quando o Fernando chega, é uma virada nesse Eu sentido? acho que é uma virada porque a gente Como é ficou o um início ali pouco numa virada? bastante autônomo, vamos dizer assim, a gente passou a comprar fio, né? Entendi. Quer dizer, você não dependia mais do importador não, mas da fábrica. Sim, Fábrica, né, a fábrica no sul, né, o pessoal do sul, o né. pessoal, na nossa época também, Já era no já, sul, estava aqui ainda já. tinha muita coisa Aqui. americana, São Paulo e tal. Aí depois, Esses aqui, cara acabou, Nicolas? Acabou? bastante, Já né? foi, né? Hoje, eu acho que hoje Santa Catarina, em questão em têxtil, é alguma outra coisa, o Nordeste e tal, mas Santa Catarina é o polo realmente mais competitivo na área têxtil, né? E aí o Fernando acabou assumindo toda essa parte de maquinário com o nosso apoio, e ele tocando lá e a gente investiu. E aí a Maria Luísa que chegou agora por último, no sentido da gente tá, ela é da área do direito, né? Mas ela veio com essa veia de produto, de ter um produto cada vez melhor, né? E coincidiu com essa época digital que a gente estava meio que perdendo um pouco. Veio a pandemia, né? Que deu uma forçada na gente nessa parte do digital. E aí a gente está agora com esse tripé, né? Vamos, apesar que eu te digo muita coisa, mas a minha mãe ainda é muito atuante na firma, né? Sim, 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 Ela sem dúvida, sem praticamente dúvida, sem dúvida. diariamente ela Ela tá tá lá, ela tá lá e lá. ela sempre vai lá e pega o único defeito que tem, Os olhos mais treinados, os né. olhos mais treinados, né? Então a gente se respeita muito, a gente sempre trabalhou numa parceria, né? Esses últimos anos a gente acabou desmembrando a firma no sentido de colocar a parte de maquinário um pouco mais distante de São Paulo e aqui a parte, vamos dizer assim, de confecção e a parte comercial um pouco mais aqui no centro do Brás. E a gente está se adaptando, né? Estamos aí para essa mudança da nossa clientela. Hoje o digital, o nosso site, os outros clientes, o WhatsApp, a gente tem aí vários canais, a gente tem investido e hoje estamos contentes, temos muito que melhorar, né? Porque ainda é um caminho que você não sabe direito por onde seguir. Sim, É tudo sim, muito sem dúvida, sem dúvida, novo, sem dúvida. é tudo muito caro, os investimentos são caríssimos e às vezes você não consegue o retorno, então você tem que ir galgando aos poucos. Mas hoje a gente está. Acho que a Maria Luísa tem muito mérito nesse sentido aí de da gente estar investindo devagarzinho e trilhando aí um caminho que a gente está um pouco mais contente aí para vendo o digital, que para nós é excelente, porque você imagina um país das dimensões do Brasil, você tem que mandar
Amazonas, né, o frete antigamente era uma loucura, inviabilizava, né? A gente estava na mão dos atacadistas, mas hoje não, né? Hoje você consegue, acho que com 12, 13 reais eu coloco uma mercadoria em São Paulo, na grande São Paulo, no mesmo dia. Então, quer dizer, isso daí realmente foi um progresso muito grande para a indústria, né? Essa parte de você, antigamente você mandar um frete para o Nordeste era no nosso produto, que é um produto em si barato, era muito caro, mas hoje essa parte de tecnologia tem ajudado bastante nessa parte da concorrência, do consumidor chegar direto na fábrica. E é interessante, realmente, essa coisa das posições de cada um, né? E eu tava comentando porque realmente quando eu falo para os caras, falam, em regra, quando eu vou num cliente que tem com muito conflito de sócio societário e desse grau de parentesco, é porque a falta de clareza nos papéis. E tem essa É, questão da. E eu quando eu falo clareza, não no sentido de escrito, né? sim, Como eu disse, empresa familiar você vai assumindo, cada um pega um isso, pedacinho que é bom, pô, você é bom aqui, eu sou bom aqui nas questões, minha mãe é boa em cobrança, é cobra, cara. Então eu isso. não sei fazer, cada um vai fazer um pedacinho e vai saindo, né? E minha mãe usa uma palavra muito. Quando a gente. E esse respeito que existe, porque não é que ninguém invade um do outro. Você sabe que a pessoa tá ali, ela tem pleno comando, sabe? Plena ciência. E você tem tanta. Não é nem confiança, eu acho que é mais do que isso. O nível de como um sócio, como você o enxerga do seu lado, é tamanho essa confiança que, poxa, você não tem por que questionar qualquer tipo de decisão tomada. A coisa É, eu acho caminha. que, eu Porque eu acho que digo, e eu digo que você deve enxergar, pô, você deve ter visto vários, você deve ter vários colegas ou amigos sim. que dá pau, dá conflito, pô, os caras brigam. Eu falo porque quando eu olho pra esses, eu vejo dentro de casa, eu falo, pô, mas eu não brigo assim, cara. Não, mas olha, eu te Tem o digo, nosso problema aqui, mas eu acho que a assim. gente tem um problema e uma vantagem, que e além de sermos irmãos, a gente tem bastante diferença de idade entre nós. Eu, pro meu irmão Fernando, eu tenho 8, 9 anos, e para Maria Luísa, 14. Então é muita vantagem. Então eu já estou aqui naquela de me aposentar, né? Estou Não, começando, aposentar nada, pô. né? Estou Menino, começando pô. a. E a gente. Mas eu acho que tem que ter o respeito no sentido de falar, bom, eu não. Hoje, para mim, conflito de gerações era quem queria colocar arroz embaixo e feijão em cima. Mas hoje eu aprendi que não, cara. Eu vejo conflitos de gerações, o cara tá olhando do 20º andar, você tá olhando do segundo andar. Quer dizer, não tem nada a ver, né? Então, quer dizer, o pessoal mais novo, ele traz o seu talento e ele tem que estar na frente. Agora, ao mesmo tempo, ele tem que. Eu acho que o time tem que estar unido, né? Tem que ter respeito, saber, vamos dizer assim, que se você fala alguma coisa, não é porque você é o dono da razão, mas você sabe ver alguma coisa, a experiência te leva um pouco mais para frente, mas você também não pode ficar só na experiência, né? Porque você fica estático. E hoje precisa mudar, né? Precisa, então, eu acho que tem que ser isso, tem que ter uma conversa legal, funcionou, vai para frente, tá dando errado, tem que ter humildade de voltar e se acertar, e se acertou, acerta todo mundo. Se errou, vamos se esforçar para. Acho que a palavra certa é tem que ter bastante humildade para você Boa, trabalhar em família, exatamente. reconhecendo os talentos um dos outros e no fundo ser um time, né? Exatamente. Ser um time, né? Que tem dia que tem época que um joga melhor, ou existem os problemas familiares, né? Os Sim, problemas sim. da empresa. Então, quer dizer, eu deixo os problemas de casa em casa. Meu, Não existe isso aí. isso não existe, Isso é né? conversa de nível. Não, Isso isso é é conversa de nível. conversa. A Isso é conversa gente de é nível. ser humano, né? Então, quer dizer, se a casa não está bem, o trabalho não está bem. Se o trabalho não está bem, afeta a casa. Então, você tem que ter um. Acho que a palavra certa é tem que ter bastante humildade para aprender com a juventude dos mais novos e aprender com a experiência dos mais velhos. Quando você tem esse bom senso, eu acho que você consegue aí superar bastante esses conflitos que são coisas pequenas, mas como são importantes. Sim, sem dúvida. Os detalhes são tão importantes quanto. Os detalhes contam, né? E contam e muito. Muito, Olha, muito. só pra você ter uma ideia, Nico, nessa minha jornada aqui profissional, eu já tive cliente que a sociedade deixou de existir entre primos, por conta do carro que um comprou e o outro não comprou. Esse foi o nível, já chegou. Eu nunca esqueço dessa história porque ela é bem emblemática. Eu gosto muito das histórias, de ouvir histórias, mas mais para tentar e também porque aprender. Acho que a gente tem que ficar sempre muito atento para aprender, né? Sem Com os dúvida. erros que estão aí às vezes à sua volta.
e trazer pra si mesmo, falando: "Caramba, será que eu tô pecando? Eu chegaria a esse limite? Será que eu tô pecando em alguma coisa? O que que eu devo ajustar aqui dentro?". Mas essa palavra que você falou da humildade, acho que é muito disso mesmo, essa coisa de reconhecer as capacidades e valências do outro, conta tanto quanto qualquer outra coisa desse perfil de relacionamento, principalmente falando de sociedade, porque que é difícil, né. É difícil ser sócio, difícil sociedade, difícil tocar empresa, é muito complexo a todos os por todos os Eu acho que a sentidos. pequena empresa Pequena empresa sofre. que você não tem, vamos dizer assim, recurso de ter uma banca de advogados, né? Isso aí Isso. você tem que estar sempre bem Muito orientado, vigilante, né, muito nas decisões ali vigilante. que você tá Você já tomando, né. tem muita coisa para queimar a tua lenha, para ter o teu foco. Se você não tiver um ambiente seguro na sociedade, eu acho que aí é, vamos dizer assim, é você carregar uma pedra É de de 100 quilos nas costas, além de todo o problema que você tem, né. Então verdade, eu acho que verdade. essa parte de você ser humilde, de você, vamos dizer assim, e é difícil, né, você tá disposto a aprender, você tá disposto os vínculos familiares, isso é tudo É. muito complicado, É, mas eu acho parece que, que porque até por conta da proximidade ou das como você disse, acaba perdendo um pouco, vamos dizer é, assim, se avança, né, e se avança um pouco o sinal, né, avança do o sentido um sinal. terceiro, né. Então acho que você tem que ter cercas bem claras, né, falar: "Bom, até Isso, aqui pode chegar, né, daqui para cá você tem que ter aquela sabedoria de exato. dar um grito, opa", É, né. tem uma frase que eu ouvi certa vez, eu ouvi que a gente geralmente é mais duro, né, com os nossos filhos, com a esposa, Sim, porque pela certeza do perdão, né. Você é mais duro geralmente com quem é muito próximo de você do que com um terceiro, com um estranho, né. é, E ela usa essa frase, a certeza do perdão, ela fala sempre: "Júnior, isso é a certeza do perdão". Você acha que o outro ali vai tá bom, né, você falar o que você achar e tá tudo certo, mas né. eu te digo uma coisa, é bom não contar muito, né. É verdade. Né, aquela, água mole, pedra Tanto dura, ótimo, então sem quer dizer, dúvida. não é por causa que a gente tem esse grau de parentesco que a gente tem que invadir, né, Exato, então acho que exatamente, tem que ter muito perfeito. conforto de você de ter as coisas bem conversadas, Sim. de você delimitar cercas, eu acho que a gente isso é muito importante. Legal. Porque eu falo e aluna, né, porque estatisticamente já são um sucesso, porque fazer a sucessão de uma geração para outra é só 10%. Nossa, 10%. Então você tá dentro aí já de um grau de. E se eu não me engano, até segunda para terceira cai, mas eu acho que é 5 é 2. E acho que nem existe histórico da terceira para quarta. Acho que nem precisa. acho que geralmente o pessoal já Já profissionaliza profissionaliza e vai e para outro, toca. vai para outro caminho. Eh, e eu queria também questionar te perguntar sobre essa questão do negócio Luna, que eu acho muito interessante lá do que vocês fazem. Todo esse processo que você falou para mim da verticalização, dessas decisões que vocês tomaram, obviamente foi feito, fizeram conta, viram que qual localidade, enfim, quais detalhes deveriam ser atendidos ali. Mas eu senti muito naquele dia que eu fui lá visitar Sim, a Luna, né, quando vocês fizeram essa mudança do novo prédio, realmente o processo o desenho obviamente a fábrica, tipo a fábrica, cada andar com as suas responsabilidades e tal, aquela parte lá no final o pessoal da qualidade, eu lembro de ter visto a dona Vicentina lá, olhando lá no setor, acho que não sei se é setor de qualidade que chama, sim, quase isso, né, uma revisão ali. Eh Como é tocar isso todo dia? Porque é pesado, né, cara. Fábrica é uma coisa, não é uma coisa simples de se lidar, né. E eu quero emendar porque o cara vai chegar pra você e perguntar: "Pô, eu vou abrir uma fábrica, tal, e aí? O que que você vai falar pra ele? Quais os pontos que ele tem que ó, você tem que se atender aqui, cara, aqui é importante, você tem que ter isso". isso sempre alguns amigos é a É. pior pergunta que a Quero pessoa ganhar o dinheiro. am Quero ganhar dinheiro, Nicolas. Pô, eu quero abrir uma fábrica. Pô, como que eu isso, faço? O ou que o que eu cara fiz? se você fala a verdade para ele, cara, o cara fala: você não quer um concorrente, né. Se você não fala, aí o cara fala: "Pô, você mentiu para mim, pensei que você era meu amigo, né, cara". Então eu te digo uma coisa, eu acho que você tem um negócio, você precisa viver aquele negócio, né. E a gente teve muita facilidade nesse sentido, porque a gente viu o exemplo de vida dos nossos pais, né, que a gente veio atrás, respeitando a família, então a gente conseguiu se adaptar bem. O melhor exemplo disso é minha irmã, que praticamente é a mais nova, com uma formação em direito, que podia estar numa área totalmente
E ela veio, vamos dizer assim, de cabeça fazer esse sonho de fazer a Luna ter um produto de alta qualidade. Ela está conseguindo, tá Legal. difícil, tá batalhando. Mas se você não consegue viver, se você não tem esse sonho assim, cara, e se você não conhece Do ramo. do ramo, cara, é muito difícil. A gente tá adquirindo conhecimento a uma geração, a duas gerações. Falar para você que hoje eu vou montar uma confecção sozinho, mas tudo bem, na parte de compras, administração, isso, aquilo, eu sei navegar em mar bravo, mas ali dentro Tocar a operação, né? tocar a A operação, fábrica, né? amigo, quando quebra agulha, por que que tá quebrando agulha? É isso, sabe? Não é uma coisa fácil. Então, eu não quero desanimar ninguém, não, né? Mas eu falo que você tem que entender do assunto, né? Você começa devagar, entende daquilo que você vai fazer, se cerca de pessoas que você tem confiança, com o mesmo propósito de você, né? Acho que graças a Deus a gente sempre teve o talento de buscar bons profissionais terceiros aí, né? O Uhum. teu caso, o pessoal e funcionários a mesma coisa, né? Você tem que, isso é difícil hoje E em dia. formar uma equipe, né? E formar uma equipe, Equipe, né? O time, pessoal toda coisa. hoje cada dia mais difícil. E a gente, bom, como a gente tinha pessoas chaves em cada equipe, assim, então a gente conseguiu se estabilizar, mas não é uma coisa que você fala, já ganhei. Sempre nos 44 do segundo tempo vem aquela bola cruzada que você leva um empate, tem que ir Sim, para sim, prorrogar. Então, sim. quer dizer, esse negócio eu já ganhei, já venci, isso não existe, né? E você olhando esses 40 e poucos anos que você tá nisso, tudo isso foi pensado quando você olha de trás pra frente ou é a naturalidade que Ah, prevaleceu? eu acho que meus pais foram visionários, né? Assim, meu pai, um cara assim visionário no sentido de investir na Luna, de também saber dividir os ovos numa cesta só, como ele Sim. falava, colocar em várias cestas. E, e aí acabamos colocando as pessoas certas nos lugares certos, sempre muita clareza, muito conforto, sempre tem um ambiente que você pode ser você mesmo, né? E isso aqui tá bom, isso aqui eu não concordo, e não é porque eu não concordo que eu vou jogar contra, mas eu acho que você ter um ambiente que você consegue conversar, trocar ideias e amadurecer ideias, isso é muito rico. Isso é muito legal, né? Você não precisa tomar uma decisão. É lógico, é melhor você ir para o hospital andando do que de ambulância. Às vezes você fica procrastinando alguma situação, mas você ter esse ambiente de pessoas com o mesmo propósito, que você pode amadurecer ideias, ó, não vamos investir isso aqui porque isso aqui não tá legal. Vamos para outro caminho, vamos esperar um pouco. Isso é muito rico, né? Você ter vários olhares, com talentos diferentes, numa mesma família, numa mesma empresa, eu acho que é sucesso. Agora, lógico, falar para você que eu vou montar um restaurante, cara, cada um na sua, Cada né? um no seu. Para você É, montar um negócio, você precisa ter bastante tem que conhecimento, né? conhecer talvez é engraçado essa coisa do conhecer a fundo, né? Esses dias eu até abri chegou um cara aqui no escritório, né, ele uma startup, hoje é muito comum, né, uma Sim, startup, uma coisa de tecnologia lá, um aplicativo. A gente batendo um papo, eu falei: "Pô, cara, faz o seguinte, por que que você não testa primeiro? Hoje você tá numa situação, testa, tenta vender o aplicativo, faz a coisa tracionar, depois você pensa na formalidade". Até falei: "Ó, eu tô até jogando contra mim, porque você poderia porque pra você, pra mim pode ser até um CNPJ, como mensalidade", mas até falei: "Cara, não adianta nada, porque você vai abrir, aí se der ruim, daqui a 6 meses, um ano, você já perdeu, queimou seu dinheiro, queimou na largada, e todo o capital que você tem". e você deixa de ter um cliente. E eu falei: eu quero você perene, eu quero que a gente volte aqui", você fala: "Pô, doutor, acho que deu certo, agora me ajuda a regularizar tudo isso aqui e acho que a gente tá junto". E é muito interessante porque eu acho que o ambiente atual, né, ele te permite alguns testes, né, alguns Sem dúvida. pequenos testes. Lá dentro você falou do e-commerce, não deixa de ser, deve ter começado ali, como é que foi esse começo? Você começa Não, a pequenininho, gente como é a começou, loja, cara, a gente como foi começou transicionar em relação a isso? A gente começou há muitos anos atrás no site, muitos anos atrás, e aí a gente teve antes da pandemia, a gente teve aí a gente trabalhava com uma empresa, com a Rakuten, que era uma empresa
Você imagina, eu tava na camisa do Barcelona, Tá, né? sim, sim, sei, E sei, eles sei. faziam toda a parte operacional, a parte financeira, e aí essa empresa saiu do Brasil, foi comprada por outra, teve um problema grande, graças a Deus não era uma porcentagem muito grande do nosso faturamento que estava lá, mas eles acabaram dando um golpe importante no mercado, isso a gente ficou bastante assustado e a gente teve que começar tudo de novo com aquela impressão, falou, putz, tomei um chapéu aqui, né? Então, quer dizer, e aí a gente amadureceu de novo e começamos de novo aí com uma estrutura nova, aprendendo, mas a pandemia, né, e tudo isso, e é importante você, a pessoa que vai se dedicar a isso, começar a aprender, ir fazer curso, ver o que está dando certo, o que está dando errado. Sim, E hoje a gente saiu aí de um faturamento que era insignificante para a gente para um você faturamento falou, pode deve ser. de 30%, 40%. Hoje é uma coisa que a gente está investindo e estamos vendo que algum mês está melhor, outro mês, Sim. mas a gente está fazendo alguns ajustes aí, mas a gente já comprou a ideia, né? Em teoria, né, toda essa mudança, ou principalmente essa forma nova de fazer negócio, ela beneficiou a fábrica, a fábrica, né? Porque em tese você eliminou, em tese não, você eliminou o seu intermediário Sim, e tá tratando direto com o seu público final. Ao mesmo tempo, você tem vários outros desafios, porque eu tenho dúvida que lidar com um adulto comprando 2 ou 3 peças é, é totalmente diferente do que você lidar com o Carrefour que comprava de você 1 milhão de peças. sem dúvida. Eu fico imaginando, sei lá, o tipo de suporte é diferente, A né, a estrutura que você negociação é tem que fazer. outra, a estrutura logística é diferente. Qual foi o pior disso tudo? Vocês podem falar de logística, lidar com o consumidor final, hã, Olha, boa pergunta, hein, Adalto? Eu acho que, vamos dizer assim, graças a Deus, em termos de qualidade, a gente teve poucos problemas, né? Eu acho que o consumidor que compra a Luna compra errado o tamanho, alguma isso. coisinha, ou às vezes aquele cuidado na hora de lavar, hoje em dia ninguém tem mais aquele cuidado. Mas eu acho que a partir da logística, o que veio era o que mais trazia medo era a logística. Entendi. Porque você imagina, né? Se você vai comprar um terno, um sapato, existe mais em produto na linha Underwear, é pequeno o valor. Sim, sim. E para Volume, você, né, o volume o volume pequeno, é tudo pequeno, é o peso pequeno, é né, pequeno, pequeno. tal, o faturamento é pequeno. Então você mandar isso para o Belém do Pará, né, para uma grande distância. Então eu acho que a tecnologia veio aí nessa parte de ajudar muito a gente nessa parte do frete. Isso Entendi, era o que a gente tinha mais medo e eu acho que foi uma surpresa muito grata, né? Porque é uma coisa que se desenvolveu muito rapidamente, né? Hoje aí praticamente a gente não depende mais do correio, né? sim, sim, sim. Hoje a gente vê tantas pessoas distribuindo pacotes na rua, né? Então, quer dizer, eu acho que a tecnologia nisso daí deu um salto muito grande, né? Para nós, que era uma coisa que a gente ficava muito Era na um mão do limitador, minimamente era um limitador, né, de você falar: "Poxa, como que eu vou encarar, vender uma uma peça para cada canto do Brasil e como é que eu e vou como que eu vou entregar entregar, isso, como o é que eu vou custo fazer. disso", né. Então, hoje, lógico, a internet veio, né, para você entrar na casa do consumidor, né? Sim, sim. E você já tem, o que é muito legal também, que você já tem um feedback muito rápido do cliente, né? Então, algum problema, alguma coisa de imediato, você já tem como interferir na tua produção, né? Isso aqui agrada, isso aqui não. E você consegue ser mais assertivo naquilo que produzir. Entendi. Mas eu acho que para nós aí o que mais colocava medo e o que foi, eu acho que essa parte da entrega, né? De você fazer essa ponte de um produto em si barato diretamente com o teu A um cliente, a um custo custo razoável, acessível. acessível aí ao É, porque realmente eu fico imaginando essa mudança, porque obviamente a característica do quem te atende a pessoa acaba sendo tem que ter um suporte, né, sei lá, o consumidor é, comprou ali no site, você vai tem que saber ligar, falar com a mãe, né? falar com a mãe lá do outro lado lá, né, Isso, que comprou, como você disse, imagina, o tamanho errado, isso. ou qualquer eu acho que Você tem que isso é educar o possível. teu consumidor, né? Sim, Porque nem toda mãe tem a mãe de primeira viagem, sim, então sim, você sim. no teu próprio site ou nas redes sociais você já. Minha irmã tem feito um trabalho muito legal, né? Porque ela é mãe, então ela está passando toda a experiência de mãe dela, Ali para o pessoal, para o público então, para o direto, né, público. público E aí direto. a pessoa vê, se identifica e acaba criando uma confiança. Nossa, Compra o produto e vê que é um produto bom,
a gente tem apostado nisso Sim, daí, sim, de que a qualidade. coisa As do Tuca, eu comprei, a dos meus filhos, todas são de vocês lá. Então, todas são de vocês lá. Eu prestigio a marca. é, E é interessante isso, porque, sabe, Nicolas, a gente olha. Eu não sei se é o fim dos vendedores ou não vim das distribuidoras, né? A gente estava até novamente com um colega amigo, um cliente antes, agora pela manhã, a gente estava falando muito isso aí. Não sei se é o fim dos distribuidores, mas vai ter um chacoalho aí grande nesse mercado, porque se você imagina um avanço disso de alguma maneira, em alguma medida, eu fico imaginando que você, que é a fábrica, olhando diretamente no toda essa cadeia, falou: "Espera aí, esse cara que tá no meio aqui, que só comprava e entregava, ele perde valor se ele fizer, obviamente, só isso, né, ó, claro que não é só isso o trabalho do cara, né, mas sim, vamos imaginar, em grande medida, aquele que era um grande distribuidor, né, que coletava de várias o grande fábricas, comerciante. quando o grande comerciante e só distribuía para as grandes redes de varejo, para a grande rede de varejo já não faz mais sentido, porque ele vai direto na fábrica e compra, então esse cara já quebrou esse cara faz tempo, né, já tirou esse cara do já jogaram faz tempo, e agora a fábrica tá vendo a oportunidade de direto falar com o seu público, né, ou seja, como você disse, ser mais ágil, ser mais rápido, produzindo um produto com uma qualidade diferenciada, ou pelo menos atendendo melhor aos anseios e expectativas desse público final, que é o que Sim, importa. Como que você tem enxergado isso? Chega isso pra vocês? Chega essa preocupação? Você deve ter grandes parceiros aí que no meio disso sim, você deve estar, pô, e aí, sem pô, Nicolas, dúvida. você vai A virar concorrente de mim mesmo, né? E Eu acho que isso é uma questão de bom senso, né, a gente, eh, sempre trabalhamos você nunca põe teu preço na mercadoria, quem põe o teu preço na tua mercadoria também é teu concorrente. sim, Então, quando você vai no distribuidor e o cara compra X produtos, você é mais um, você tem que ter um preço que justifica e ele compra, não compra. E eu digo que esse cara ele vai ter que se adaptar, né. Eu acho que ele já está se adaptando, porque vamos dizer assim, o varejo o varejo já há um bom tempo compra direto da fábrica, aquilo que a fábrica não dá para produzir, ele apela para o distribuidor e ele vai lá e ele compra o que está faltando da semana, né. Às vezes a fábrica tem um prazo de entrega e ele não está com estoque grande. E agora, lógico, a venda digital é uma questão de cultura, né. Os jovens já praticamente minha esposa agora já acostumou a comprar a compra do mês no aplicativo, digitalmente, no no aplicativo. É aplicativo. lógico que ela esqueceu alguma coisa e às vezes ela vai correr ali Ali na novamente venda do na venda, lado, vai e que tal. outra. Então eu acho que esse pessoal vai ter que se adaptar, vai ter que vender, ser mais ágil, ele vai ter que ficar nessa lacuna, né, vamos dizer assim, daquilo que a fábrica não vai conseguir entregar de tão rápido, ou aquela compra inesperada que apareceu, ó, e faltou isso. Então eu acho que isso, o atacadista, vamos dizer assim, né, Sim, sim. Porque o era o mais comum, né, a gente que conhecia era o mais muito, nossa, comum, tem né, que tantos era o nomes pessoal que aí. tinha uma rede de loja, o cara vendia o Brasil inteiro, o cara tinha um potencial muito grande de negociar frete, porque ele tinha volume e tal. Isso praticamente, vamos dizer assim, a internet nos colocou Sim, 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 no sim, jogo, sim. né. E no nosso caso hoje, como a gente está com eu te digo, a maioria das confecções, como a gente está com muita dificuldade em produção, Aham, então hoje a gente não tem mais como atender esse público com o preço que eles entendi, precisam. entendi. Então a mercadoria que a gente tem, a gente está destinando aí uma venda direta, uma venda mais saudável, tanto para nós como para o consumidor. O consumidor tem condições de comprar num valor de frete acessível e um produto que ele vai se satisfazer, ele vai receber na casa dele, né? A experiência da compra, o pessoal que estuda isso é muito legal, Sim, porque a sim. mãe tá lá, chega, a criança gosta, tal. Então, a gente está se adaptando, né? Aquele negócio de você antigamente na loja, você tinha o provador de loja, você ia lá e provava, e você tinha que decidir em 5 minutos se estava bom ou não, porque tinha fila. Sim, Essa pressão já não existe acabou, né. mais. Você recebe na tua casa E não gostou, e devolve. se você não gostou, você devolve. Então, quer dizer, se modernizou, né? O atravessador ele vai ter que se modernizar, Júnior, porque senão ele vai sofrer, mas ele vai se adaptar. Sim, sim, sim. Aí ele vai pra algum outro caminho, não sei se tá claro ainda pra onde. Muitos falam que cada um vai ter que ter sua própria marca, não sei se esse cara vai virar uma fábrica ou se ele vai virar uma parte
Porque ele vai ter que É, ser mais que um canal apenas de eu passagem, digo né. que vamos dizer assim, eu também vislumbro coisa assim, né? Eu acho que a chance da indústria agora de voltar a ter uma margem melhor é o momento. Sim, Agora, lógico, a gente tem as dificuldades de indústria, que a gente é bastante, de produção, de falta de mão de sim, obra, sim. né? E de tentar entender essa parte comercial nova, né? Que não é só o contato do vendedor com o comprador, não, é tentar entender o anseio do consumidor lá, que é totalmente Que é um diferente. servi na verdade é um serviço, né. Você É, embutiu, colocou agregou serviço a um produto, né. sim, E engraçado porque a gente fala muito de serviço, a gente que presta serviço, sim, o serviço em si, por ser algo intangível, né, a a expectativa não, a percepção de valor do seu cliente, ela está muito relacionada quando ela efetivamente precisa usar, vamos pensar, no meu serviço. Acho que o valor é percebido nos seus acertos, sem dúvida nenhuma. Ou os grandes gols. Tem um grande problema, você a forma que você lidou com aquele problema, resolveu, solucionou, sim, e daí e você vai validando e você renova o seu contrato. Você vai renovando o contrato quase que diariamente. E eu fico imaginando que, pelo menos na minha experiência como consumidor e quando eu olho para os clientes como vocês, o que vocês estão fazendo é isso, vocês estão tendo que agora incluir serviço. Ah, isso porque essa coisa do como que chama? O retorno é, oh meu Deus do céu. esse Não é o feedback, RMA, é quando essa coisa sim, do logística reversa, essa experiência, ela conta tanto, ou seja, eu comprei alguma coisa de você. A facilidade de eu devolver conta tanto, é tanto valor sim, quanto a velocidade que você me entregou. Em 2000 e primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi em 2005 com a minha irmã. Minha irmã tinha ido, então a gente foi pra lá. Eu nunca esqueço, ela foi muito engraçado, porque a gente foi numa loja, a gente foi na loja, e eu comprei um pendrive. Comprei um pendrive. sim, Era um Walmart. Comprei um pendrive e tal. Cheguei na casa, chegou na casa, eu tentei conectar e não funcionou o pendrive. Aí eu já fiquei, puta vida, falei, puta que pariu, como eu perdi. enganado, Falei, não, não perdeu nada, cara. Vamos lá. Falei, não, pô, pra devolver, já era, né? Perdi. Falei, não, tem essa de perdeu. Você vai lá. Cara, eu nunca esqueci. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi na vida. Eu cheguei no Walmart, tinha um lugar, um guichê do lado de fora. Você dá eu literalmente, eu entreguei o negócio pro cara, o cara me devolveu o dinheiro, ele não perguntou pra mim o que que tinha, se eu queria um cupom, se eu queria comprar o não, literalmente eu entreguei, ele me deu o dinheiro, ele me deu em grana, assim, ó, em cash. E eu achei aquilo uma das coisas mais fantásticas, aí eu conversando com ela falou: "Não, cara, aqui tem essa, você devolve, acabou". Eu acho que aquilo me espantou, porque primeiro porque eu não estava acostumado, obviamente, né. Mas mais do que isso, falou: "Caramba, a maneira, a confiança que existia, que ele me mostrou", porque no final ele confiava que aquilo que eu estava falando era era o mesmo pendrive, porque não estava mais nem na caixinha. É, porque o problema era esse, porque eu abri e joguei a caixinha fora. fora. E eu fui só com o pendrive, ou seja, como que ele sabia? Ele não sabia se aquele pendrive era o mesmo pendrive que eu comprei, se estava o cara não ficou cara, ele me devolveu o dinheiro. E eu fiquei abismado, falei: "Cara, no Brasil, mas nunca, nunca que você É, mas é ia ter isso interessante que aqui". ele perdeu o negócio, mas ele ganhou o Ganhou cliente. cliente. Ganhou cliente, tudo depois eu lembro de ter passado várias vezes e comprado lá outras coisas, mas essa maneira de foi um serviço, quer dizer, o cara tinha um produto, mas ele me entregou um serviço, que foi a experiência, né. Que essa é a mentalidade que a gente sempre teve, né? De vamos dizer assim, hoje o meu produto não é o mais barato, não consigo. Meu produto tem uma qualidade, mas meu produto é um produto honesto, porque quando ele chega, ele atende uma expectativa. Então, eu acho que isso é legal, né? A gente tem muita mãe. Putz, as calcinhas da minha filha eu tô perdendo por causa de tamanho, porque tá aqui, não descostura, não esgarça, tal. E é legal, para nós Sim. prejudica, É mas durável, é é durável, é durável. durável, mas a gente tem uma marca, tem alguma coisa assim que, lógico, a gente dando uma continuidade, você não tá pensando no negócio, você tá pensando no teu cliente, Quase na que é verdade do o filho do filho dele, né. O que é filho do o filho que é dele. o patrimônio que você tem, É né, verdade. então a gente está começando nessa, né, É, mães que usaram e agora as já filhas estão estão as filhas estão usando, isso é usando. muito bacana, a gente tem pela internet a gente tem Já tem bastante essas casos histórias. Ah, que assim. legal. E é mais do que uma validação isso, né, um selo de certificado de qualidade, né. É, eu acho que isso é o que eu te falo, o talento que a gente tem que brilha os olhos é isso aí, né, a gente não está pensando, no carinho, no conforto da criança, nesse bem-estar de você usar a roupa, né, Aham. então isso é
você às vezes, mas a criança não gosta de usar uma coisa que aperta, uma coisa que incomoda, vai para a Sim, escola, sim. então tem que ser uma coisa confortável. A gente toca o negócio pensando nisso daí. Vocês já chegaram a usar, Nicolas, em algum momento essas influencers, essas coisas, já, pra divulgação A gente da tem marca? trabalhado com alguma coisa assim, a Maria Luísa, né, que cuida bem dessa Tá, área, legal, então legal. ela Ela tem tem aí os olhado por canais isso. Que dela, a legal. gente está aí tentando fazer o nosso público Aham, sim, sim, na sim. internet, elas têm se dado muito bem aí no Legal. contato com a mãe, então ela é É a influência, ela é essa a nossa influência, né? garota Poxa, que propaganda legal. que usou Sim, sim, e sim. agora Agora ela tá, vê a tá. filha dela usando, né? Então, quer Poxa, dizer, a minha sobrinha agora que já tá mocinha, tá com 7 anos praticamente, ela, ela que é aí a nossa modelo modelo oficial. oficial, modelo oficial. Não, mas é muito legal isso, realmente. E eu fico, a gente olhando pra isso, olhando para os próprios resultados, né, Nicolas? Porque no fim, a gente falou, começou aqui falando, empreender no Brasil tem as suas dificuldades, tem seus desafios, vamos falar de dificuldades, são seus desafios, e acho que ele é próprio do nosso ambiente, das nossas características. É muito engraçado, também é muito difícil. Como eu nunca empreendi fora do Brasil, não conheço tantos que estão fora, a gente tende a achar, pelo menos, que Que lá lá é é mais mais fácil. simples, né? Que aqui que a gente que dificulta. Talvez sim, talvez sim, sim, não, talvez não. Acho que tirando as questões das regras que a gente sabe, que a gente tanto discute, né? Que são meio confusas quando você faz, algum, sei lá, uma importação, a questão tributária não é tão clara assim. É, a gente tem vantagens muito próprias, né? Como a gente falou aqui, o brasileiro, o mercado extremamente de consumo, né? Nós somos um país de consumo. Acho que a gente não consome mais realmente, porque não falta, tá faltando dinheiro, né? Porque É, tava faltando qualquer dinheiro no mês, né? para fechar Pra o fechar final a do conta lá do mês. cara. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de um ambiente, né? Um pouquinho melhor nesse sentido, nesses aspectos econômicos, acho que Eu acho que a gente bombaria mais até, né? eu acho que a gente precisa do cuidado do nosso povo com mais carinho, com mais amor, né? Assim, no sentido de cuidar de educação, Sim, sim. saúde, bem-estar, não só financeiro, mas bem-estar como um todo, né, para a população. Eu acho que isso a gente tem que pensar como em todos os níveis, né? Como pai, como patrão, como professor, como profissional liberal, você cuidar bem do pessoal que. Porque o brasileiro eu acho que é um povo alegre, eu acho que a gente é muito dinâmico, a gente tem uma classe empresarial que a grande maioria é gente que dá emprego, que é corajosa. A gente tem uma classe trabalhadora que eu falo que é um exército, né, meu? As dificuldades das grandes capitais é trânsito, é isso, é locomoção, é as aventuras. A gente vê o pessoal sorrindo. é, Então eu acho que a gente tem tudo para dar certo, né? Eu acho que a gente meu pai falava assim, né, que o Brasil é o país do futuro, né? Meu pai veio e eu estou envelhecendo, mas eu estou vendo o país não enriquecer, né, como eu gostaria. Então, lógico, gera um pouco de preocupação, mas em si a gente acho que a gente tem uma cultura bem, eu acho que a gente recebe muito bem o estrangeiro, né, pelo que a Aham, gente tem visto no mundo inteiro. Meu pai foi muito bem recebido aqui. Às vezes a gente tem contato com alguns estrangeiros aqui na região e aham. eles vêm olhar pra gente, olha para baixo. A primeira coisa eu falei, ô meu, meu pai foi imigrante também, né? Olha para cima, ó, Sim, sim. trabalha. E eu acho que o Brasil ainda é um país que dá muita oportunidade para todo mundo, né? Eu acho que precisamos cuidar do nosso povo com um pouco mais de carinho em todos os aspectos, né? Acho que também na classe empresarial a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade social, né? Ter um lucro responsável, né? E, e brigar para continuar dando emprego, né? Reclamar do que está Tá errado. errado, né, cara? A gente ter facilidade de gerar emprego, da gente. E lógico, o devedor contumaz, que agora parece que vai sair. Vai sair, pelo jeito. Ao que Pois é, parece, vai sair, vai não é sair. todo empresário que é devedor contumaz, como também não é todo político que é. Não, a gente tem como já diferenciar o joio do trigo, né? Os computadores estão aí para ver quem está passando por um aperto ou quem é um cara contumaz, né? Quem é um cara que gosta de. Então, eu acho que hoje a gente tem tudo Tudo. para separar isso daí para fazer um país melhor. Talvez nesse ponto, acho que a única crítica que eu pessoalmente faria é que ele se preocupa tanto
quem continua devendo, fazendo, cometendo falcatrua, que se esquece daqueles que estão fazendo um bom trabalho. Pra mim, a lei deveria ser pro adimplente. Falou, cara, você que é adimplente, que não atrasou nada, você tem desconto nisso. Porque o que é devedor, já tá aí, as regras e punições já existem. O cara vai ter que pagar o imposto, deveria, sei lá, ter tanto refis, ou qualquer outra coisa que a gente Sim, possa imaginar, mas já existem. O que eles deveriam se preocupar, falar, pô, o cara que é correto, esse cara sempre merece um incentivo a mais. É o tal do reforço positivo, né? Eu te é, reforço pelo que você faz de bem não pelo que você faz e quero punir você porque você tá continuando mais mal que os maus, né? como essa campanha de você dirigir no trânsito legal, né? Então, se você Exato. não tem multa, isso, claro, na hora Esse de cara você deveria pagar menos IPVA, sei lá. Pô, esse o cara não tem PVA, multa, não sei o é, quê. Paga menos uma IPVA. coisa. Então, eu acho que hoje você tem como distinguir quem é Exato. empresário e quem não é. Você tem aí os números, né? Sim, Então, sim, sim. Tá lá, hoje tá lá está muito, registrado, tá tá tudo registrado. fácil, tá muito fácil. Então, facilita um pouco aí, porque a coisa anda sozinha, né? A gente tem visto aí o Rio Grande do Sul, ano passado lá, É, o uma catástrofe que teve. tragédia, uma catástrofe, e se levanta, a gente vê o Nordeste, algumas tragédias, seca, isso, mas, meu, recorde de safra, de produção. Hoje o vinho brasileiro é um vinho reconhecido É, no internacionalmente, mundo né? inteiro. A Verdade. fruta brasileira é uma fruta, né? Hoje a moda, o biquíni brasileiro, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que o mundo inteiro admira a nossa moda. Então, quer dizer, é um complexo que não cabe na gente. A gente é É bom, verdade, é é bom. verdade. A De gente inferioridade não é não, desnecessário, não é só né? futebol e não, a gente é bom. A gente tem que acreditar e temos que valorizar as pessoas boas do país. Não precisa ninguém sair lá fora para ser valorizado. Isso é que dá pena, né? Então, É. eu acho que hoje o governo tem recurso para valorizar os pequenos bons empresários que são a grande maioria. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu queria fazer uma pergunta aqui, mais que final aqui pra gente. Sobre, indo à frente, como uma dica mesmo, né? Pô, se na frente essa parte administrativa, financeira. Qual o maior ensinamento que você teve ao longo desse tempo, administrando a sua empresa? E, novamente, naquele, pô, tô lá com dificuldades no meu negócio, pra onde que eu tenho que olhar? Quais os pontos principais que eu devo atender ou tomar como cuidado? Tenho Júnior, certeza que alguém chega perto de você e fala, pô, Nico, eu sei que você administra a empresa lá, cara, pô, como você resolveu esse tipo de problema? Porque no final é muito parecido, né? Finanças é muito parecido, os desafios são quase que eu acho que os o mesmos, principal muito mesmos. pecado do pequeno empresário ele é confundir pessoa física com pessoa jurídica. Pô, Eu acho que aí é o começo de todo o descontrole financeiro, né? Porque o pessoal começa. E é gente que sabe, né? Então o cara começa a confundir o que é despesa da pessoa física com a pessoa jurídica, então o faturamento da jurídica vai cobrir a despesa dele da física e tal, e aí o cara se perde, né? Então eu acho que o cara tem que ter duas caixinhas separadas, né? Eu acho que duas gavetinhas separadas. O que que é a minha pessoa física? É isso daqui. Ah, mas o meu faturamento tá bom. Cara, mas o faturamento não é a pessoa é a pessoa jurídica. Então, se você conseguir, tiver sabedoria para lidar com essas coisas, em duas coisas separadas, já é metade do caminho andado. O resto, qualquer inteligência artificial hoje, aí qualquer consultor vai te falar, né? E eu acho que é por aí, né? Você não confundir as coisas, né? Porque a gente o que vê é o pessoal. Qual que é o erro comum do Fabril, do empresário, do Eu, industrial? eu acho que sim, né? O cara, Você que viu tantos aí. eu vejo que o cara, que a despesa, a pessoa física dele passa a ser tão alta porque ele olha o faturamento, né? Tá. Mas o faturamento não é grana, né? O faturamento tem as despesas, Entrada tem só, né? tem entrada, é o número Entrada. contábil, né? É Quanto contábil, que eu entrada. faturei hoje, Júnior, Tanto. esse mês? Esse Tanto. mês Aí o foi tanto. cara já. Esse é o principal pecado, né? Isso eu acho que o cara não aguenta muito tempo, né? Agora, quando o cara começa a distinguir a coisa, né? Eu acho que aí ele já. A coisa vai caminhando bem. Mas quando a despesa dele, pessoa física, ele começa a vislumbrar o faturamento da empresa, ele se atrapalha todo. E é comum isso no industrial? Já Eu viu acho que bastante já, sim, né, né? cara? Eu acho que bastante, né? Porque essa sensação hoje, né, do poder, de ter, né? Hoje a gente não está contente com nenhum carro, a gente quer isso, a gente quer aquilo, quer passar férias
Em em, Aspen. sei lá, né? Hoje o céu é o limite, né? É, Então ninguém está satisfeito com nada, né? Então ainda mais hoje em dia essa parte de rede social, tal, eu acho que isso é o que o cara se atrapalha bastante, é né? engraçado isso, porque me parece que isso não é uma contaminação somente direcional, e sim dos tempos, né? Como você falou da rede social, a tal da vaidade, né? É pecado capital, né? É Sim, um dos sete pecados capitais por isso, né? Tem um dos filmes que eu mais gosto, não sei se você gosta de filme, cara, é um dos filmes que eu mais gosto na vida, tá lá na minha lista, aquele filme do Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e com Al Pacino, né? sim. Aí na cena final lá, ele fala. Aí ele faz tudo aquilo, aí o cara aceita de novo e ele fala: vaidade, né? Meu pecado favorito. Quer dizer, o cara faz tudo pela vaidade, tudo pela imagem, né? Sem dúvida. E hoje Que as mais que pessoas fazem muita hoje a coisa gente pela vê a vaidade, né? política no mundo inteiro é vaidade, né? As pessoas, né? Então, é, a pessoa física está mais importante do que a pessoa jurídica, né? Hoje, É ele que tá à frente, né? Não a sei o pessoa quê. que é o, vamos dizer assim, o presidente da República, que era aquele que tinha que estar servindo a todo mundo, a sua nação, ele acaba usufruindo do cargo dele para se beneficiar, né? Então, que a gente vê isso, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o maior tem que ser o menor, tem que servir. Eu acho que o maior dom que o ser humano tem é isso, dele, se ele cresce, ele tem que saber que a responsabilidade dele aumenta e ele tem que usar isso para servir. Agora, quando ele começa a só alimentar a caixinha da pessoa física, amigo, a jurídica vai embora. É interessante mesmo. Realmente, acho que essa coisa da vaidade, acho que ela leva muita coisa lá e acaba levando as pessoas a fazerem, ou serem, ou parecerem serem É, algumas eu coisas. vejo isso, lógico, um pequeno empresário, mas se confundir com essas coisas é um crime, é um pecado capital, Também né? capital. Quando ele já tem essa separação, fala, bom, meu orçamento é isso daqui, a minha retirada vai ser isso, meu faturamento aqui, opa, deu lucro, legal. O que que eu vou fazer com o lucro? Vou reinvestir parte na empresa, né? Quando ele enxerga a pessoa jurídica de maneira separada da pessoa física dele, a coisa A vai, coisa vai a caminhando. coisa vai para frente. Agora, quando o cara confunde as coisas, difícil, Júnior. Eu vejo aí que é bem complicado. Porque é muito simples, né, se endividar, né, tomar despesa. É a primeira coisa, na verdade, que acontece dentro da empresa é você É, se comprometer com novas despesas, né? é, Como cresce, né? E a velocidade que elas crescem se você não tomar porque ele como pessoa atenção no caixa, jurídica, né? ele como pessoa física, ele não é o tesoureiro da empresa, né? Sim, Ele confunde as sem dúvida. coisas, né? O que que é despesa da empresa, e o que que é despesa dele. E se você não conseguir, o pequeno empresário, se você não conseguir discernir muito bem isso daí, Vai dar ruim. vai dar ruim. Você sabe disso melhor do que eu. Sim, sim, sem dúvida. A gente fala porque me parece algo batido, novamente, sabedoria antiga, né? Vamos É, separar o caixinha, caixa na lojinha, o caixa na coisa. Tinha um cliente, nossa, ele vai ter engraçado, lojinha, Júnior aqui, o meu é esse aqui. ou a mesma conta, né, É, Ju? mesma A mesma conta. conta Ei, corrente, mesma tá coisa que aqui, paga pará, e aí ali, você, mas vai você dar pagou isso certo. daqui, a pessoa é da jurídica, Isso. a Então, física e tal, exatamente. né? Aquela... Já fiz uma vez eu consultoria com um cara, e a discussão minha com ele, que ele não concordava lá com o resultado do balanço. E porque ele falava que não tirava dinheiro da empresa. Eu falei, cara, eu vou provar pra você que você tira dinheiro da empresa. Eu vou provar pra você que você tira dinheiro da empresa. Aí a gente começou a classificar. Falou, ó, o que que é isso aqui? Essa conta aqui do que é? Cara, eu simplesmente ali no 30% de todas as despesas da empresa eram despesas dele. Tinha escola de filho, tinha o cartão de crédito, tinha o carro que ele pagava leasing, que ele que usava, não era um caminhão, era um carro esportivo. Esportivo, assim, um carro, né? Um carro de passeio. Falei, cara, isso aqui é despesa sua, não é do negócio. Você não usa pra empresa isso, cara. Não, mas eu não tenho direito. Falei, não, a questão não é de você ter direito, a questão é que ela tá te pagando. Esse é seu salário. Você pode discutir outra coisa, dizer que talvez você deveria ganhar mais do que você só pode, que a empresa tá Sim, não, possível de tirar. Eu não, é aí outro tá aí assunto. outro problema. Você, né, você tem direito a muito mais do que a empresa está conseguindo ter capacidade de te pagar, pô, porque você tem um puta de um valor, e eu nem discuto Perfeito. isso. Porém, do que você tem no seu negócio, tá claro que o seu salário tá acima das condições de valor que ela tá gerando, né? Isso vai dar problema, porque não tem jeito, você tá deixando de pagar, daqui a pouco você tá deixando de pagar
fornecedor aqui, cara, pra poder bancar essa vida aqui. É, não, depois Ou ele. você fatura mais. Eu falei: "Ah, beleza, então fatura mais, tá tudo certo". Mas é engraçado a gente tem que explicar muitas vezes, isso acontece com frequência, tá, Nicolas? Tem que explicar para os caras que tem que haver essa divisão, que é uma quase que é um ato de responsabilidade consigo mesmo, né. Fala: "Cara, quem é responsável com você mesmo, porra". São pessoas diferentes, É. né? E Você você como. você é dono de tudo, só que você Você, não pode mas você tudo. tem papéis diferentes. Exato, você não pode tudo. Você é dono de tudo no fim, É a mas mesma você não coisa que pode você tudo. é meu amigo e você é meu contador e você. É. Se você é meu amigo, você vai me falar, olha, se fizer isso aqui vai Se dar. fizer isso aqui, Se tá, vai dar você ruim. fizer ou não fizer, o É. problema é teu, mas eu tô te Vai dar avisando. ruim, Vai dar vai ruim, dar é ruim, isso aí. exatamente. É a Acho mesma que coisa. e é interessante, não sei que as pessoas não entendem, mas é o que você falou, talvez movidos por outras coisas, principalmente ao que está ao redor, estimule a ter É, algumas ações ou enfim. Por isso que eu falo que não é muito geracional, às vezes a gente acredita em algumas gerações, ou a geração atual, se fosse a gente assim classificar, como, é, o comportamento disso aqui, mas não, esse consumo de rede social, por exemplo. Primeiro que o Brasil é o campeão, né, se não me engano, eu acho que é o país que mais passa tempo em horas rede. em rede social do mundo. Deve ser, acho que a gente tá ali. Se não é top, isso a gente tá na Medalha de frente, cara. É a prata. medalha de prata. É ouro, é prata. A gente deve estar sempre ali na. Deve ser China, Estados Unidos e Brasil, que são os grandes centros, né? Vai. Os lugares que, do ponto de vista de população, na China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Rússia. Sim. São os grandes centros, né, os lugares que tem mais gente. Então, automaticamente, tudo vai ser volumoso. E a gente dá a gente tem uma capacidade de ser bom nessas coisas que de perda de tempo, né. No dia que eu vi não sei se você viu, eu estava lendo, eu gosto de leitura, né, eu estava lendo o livro dos 10 livros mais vendidos no Brasil, 3 ou 4, acho que deve ter comentado aqui com alguém até, foi aquele Bob Goods. Bob Goods aqui, sabe aquele desenho pintura para adultos? Porque é pintura para adultos, né. Na nossa época a gente fazia. É pintura para adultos, era tá entre os 10 livros mais vendidos do Brasil. Quer dizer alguma coisa, eu acho. Alguma coisa não tá A certo. coisa tá meio esquisita, né. Passou a época, Tá meio né? esquisito isso. Eu tinha mais uma eu tinha deixado aqui mais uma pergunta que eu tinha lido aqui, que era pra mim eu achava essencial. Já tinha perguntado da experiência em relação a essa coisa do financeiro, porque, sabe, eu gosto muito de usar exemplo. Quando eu pego um cliente sem nominar ninguém, eu falo: "Pô, eu tenho um cliente lá, cara, ele não resolve assim. Eu não conheço indústria, mas, ó, porra, os cara faz mais ou menos assim, dá uma olhada aí, Sim. cara. Pô, não é possível que você não vai Só achar uma você não acerta. você não acerta, não é possível que você não vai acertar, cara. Os caras estão lá saindo de fábrica pra não que estão virando e-commerce. Porra, não é possível que você não vai achar um jeito. Eu não sei como é o jeito, mas tem gente fazendo isso. Se tem gente fazendo, você tem Tem o é caminho. tem o caminho, cara, tem o caminho. Muita transpiração aqui, mas você vai encontrar o seu Seu caminho, nicho, né. é. E eu acho que o que sabe, eu não sei porquê, mas minha percepção sempre é que encontrar ou formar esse time de pessoas que a gente falou da confiança, independente da relação parental, de parentesco ou não, muitos falam que se dedicam a isso, mas poucos de verdade fazem. Todas as empresas que eu tenho vejo com dificuldade, pô, mas uma empresa lá não para ninguém, a minha não sei o quê. Eu falo, pô, mas, cara, não é possível. Eu conheci o cara, ó, você acabou de contar um cara, a mulher tá 50 anos trabalhando, a pessoa tá 50 anos. Tem algum valor pro lugar que ela está, a maneira que ela é que tem o tratamento que é dado para as pessoas, que fazem com que elas continuem. Ninguém fica num lugar ruim tanto tempo, não existe como. E cada vez mais é claro isso, que ninguém fica tanto tempo no lugar que se desgosta, né. Sem dúvida. E que se você tá num ambiente que ninguém tem parada, tem algum problema, tem algum Problema. problema. E é vital, porque o seu negócio não tem como sobreviver sem você ter pessoas boas trabalhando com você. Sem dúvida. Não tem como, não tem como. E a minha pergunta era nesse sentido. Qual você acha que foi o maior acerto que vocês teve na relação, não agora, com as pessoas da sua equipe? Como que sempre funcionou lá pra vocês que Eu acho que o maior orgulho, faz umas 3 ou 4 semanas atrás, a gente acabou indo num velório da mãe da nossa chefe de produção. caramba, E a gente estava lá e chegaram umas moças lá e falou, Dona Tina, eu trabalhei na sua empresa quando eu tinha tanto, tanto, tal. A senhora lembra de mim? Minha mãe falou, e o rostinho, ai, você é o Nico. Então, quer dizer, a gente sempre foi criado e eu passo mais tempo com os meus funcionários do que praticamente com os meus filhos e com a minha esposa. Então, quer dizer, se eu não tiver um ambiente familiar no meu trabalho, então acho que o respeito,
cobrar com respeito, você conversar numa boa, de igual para igual. Eu acho que esse é o maior trunfo que a gente tem, dos nossos ex-funcionários respeitarem a gente, vir fazer visita. E aí, você tá de cabelo branco, você envelheceu, pô, lógico. E então é uma coisa que vale muito, né? A gente ter esse respeito do pessoal que a gente cresceu junto, né? Que cresceu junto com a gente, né? Então, acho que por isso que eu falo que o pequeno empresário ele tem essa responsabilidade social, né? Não adianta, você vai passar no teu negócio mais tempo do que no teu trabalho. Então, cara, você tem que fazer um ambiente que seja a tua casa lá, né? Que as pessoas se sintam bem, né? Então, eu acho que isso supera muitas dificuldades, muito. Eu acho que você tem um ambiente de respeito, de que as pessoas vão, tem liberdade de conversar, de ser parceira, de ver a dificuldade, olha, isso aqui tá dando certo assim, não tá dando certo, não, né? Você chamar atenção ou você colocar, fazer os ajustes da equipe, bastante humildade. Acho que é por aí, Júnior. Eu acho que na prática foi isso, tentar fazer do ambiente de trabalho um ambiente familiar. A pandemia, toda essa desgrama que foi na vida de todo mundo, eu sempre quando eu faço essa reflexão de que ela botou à prova, quando a gente fala de empresa, gestão de pessoas, gestão do caramba, tudo isso, tudo que antes dela a gente falava de, sei lá, gestão, você podia ler livros, ir palestra, mas muitos, na verdade, só tinham talvez até um discurso, ou poderia dizer que fazia algo pelas pessoas, ou estava de fato próximo com as pessoas com quem trabalhava. Mas aquela fase, aqueles que passaram por tudo isso, botaram à prova todo esse relacionamento que você tem com as pessoas com quem tá junto contigo. E acho que esse orgulho que você fala, e eu posso falar tranquilamente, acho que é aquela coisa da verdade, né? Quando você fala lá que o cliente atestou seu produto com qualidade, significa que você tem uma boa relação com as pessoas que trabalham com você. Porque no fim, passou na mão delas, né? É, Quando o cliente me elogia do meu trabalho, pô, você tem uma boa orientação, eu falo, cara, é meio que passou por eles. É só o resultado final sem de um dúvida. É um trabalho time, né? do time, exatamente. E enxergar isso, independente de eu falar, é agir, né? É todo dia a gente tendo atitudes nessa direção. Porque aí Lógico é que uma todos verdade, nós temos as nossas sim, falhas, limitações e mas falhas acho que e. eu pedir desculpa, você ser um ser humano, Exato, né? exato. Isso faz um ambiente muito, muito bom. Semana passada a gente teve até tava aqui o pessoal, uma situação específica lá, e meu pai, na frente lá de todos, a gente tava conversando, tava todo mundo conversando, meu pai falou lá que, tipo, a gente pediu uma coisa pra uma pessoa, ela fez, ele não tinha visto, ele falou, poxa, eu acabei falando com a gente, não deveria ter falado daquele jeito, né? E aí com isso aí, uma das meninas levantou, poxa, falou, poxa, seu Dalton, eu trabalho em tantos lugares, eu nunca imaginei que ia ver lá o chefe lá vir e pedir desculpas na frente de todo mundo ainda, né? Aí a gente falou, a gente não teve nem que falar, porque falei, "Ah, cara, é tão natural. Pô, se você errou, acabou, segue, vai pra frente. Você ficar preso a isso, você não tem. Eu nem sei se é você também, na verdade. Eu até falei, talvez a gente não tenha nem característica de ser um negócio gigantesco, talvez, por parte, porque passa por isso, não sei. E não que todo mundo que chega gigantesco é porque não falta isso. Mas, de alguma maneira, uma parte da humanização dessa relação, Isso. ela fica mais difícil quanto Fica mais maior. fria, né, Fica mais Júnior? fria, né? Ela é mais número, né? É, É mais número, não tem muito o que fazer, eu né? admiro, né, essas grandes Eu também, empresas que também. tal, mas não sei, não foi aquilo que eu criei ou É, aquilo que eu fui pra criado, mim é né? que nem BMW, Ferrari, sabe? Poxa, eu admiro pra caramba, mas o fato de ter, eu não teria coragem de comprar uma pra andar no Brás, cara. É, não vai dar. Não vai dar, não vai rolar. É legal pra caramba, mas É, talvez não seja pra mim, né? eu acho isso, que você ter essa noção que você no teu trabalho, em questão de horas, é uma proporção muito grande da tua vida, né? Tua Sim. vida de 70, 80 anos, tal, o que for. Se você colocar, fizer uma porcentagem às horas que estão, se você não tiver um ambiente bom no teu trabalho, se você não fizer com as pessoas que então é muito difícil, né? Já os dias são difíceis, né? Então, cara, eu acho que o trabalho e é o que você falou, não é uma, tem que agir.
As pessoas têm que ver e têm que. Seguem o seu exemplo, né? Seguem o que você faz, né? Não o que você fala, né? É mais É o isso, né? famoso Hoje estilo. pouca gente ouve, todo mundo vê. Exato. É que nem seu Escutar. filho, né? Então o cara vê e o cara. Ele vai te imitar. Você já tem crianças, mais crianças. Os meninos já tudo mais velho, mas acho que a realização, a gente que depois vira pai, você consegue entender o que quer ser a liderança e o quanto o exemplo marca e molda, né? O Arthur tem 7, a Alice tem 1 ano e pouquinho, e você vai vendo, você reconhecendo em erros e acertos, atitudes, etc., todos os dias, né? E é quase que uma cobrança diária e ele só tá ali, uma esponjinha, te observando. E acho que ter empresa passa muito por aí. A gente nunca, eu falo, a gente nunca pode subestimar a nossa capacidade de até mesmo influenciar, muitas vezes, as pessoas com quem você trabalha. Porque de alguma maneira ela tá bebendo daquele ambiente que Sem você tá dúvida, né? ali moldando, incentivando. Então, E, de- que seja o melhor que se possa, porra. e Não, depois não você faz o vê contrário. que os Não dá grandes ruim. problemas nessas corporações, quando você vai ver, vai tirar as coisas, são coisinhas de relacionamento, de vaidade, Exato, exato. É, então, conflitos de assim que. conflitos que as coisas simples da vida dariam um suporte bom para essas Exato, coisas, né? exatamente, exatamente, exatamente. É por aí. Meu amigo, cara, Aprendendo. quero agradecer você ter aceito o convite. Puxa, Porra, para mim, muito bom ter esse papo contigo. Sempre a gente, porra, a gente fala tanta coisa sobre tantos assuntos. De falamos Corinthians, eu não pouco. vou falar do Corinthians hoje porque ontem foi Ontem uma foi triste. meleca, ontem foi triste, cara. Ontem foi triste. Deixa O Yuri Alberto esteja vendo aí, ó. Se eu ouvir, seu orelha seca. eu gosto de Bateu um você. pênalti, eu não gosto de você, mas bateu um pênalti daquele, cara. Você quer me matar, velho. Você quer me fartar daquele jeito. Mas vamos lá. E, cara, pra chegar na Luna, qual que é o site da Luna? Eu queria que você falasse a rede social lá, o site pra comprar com Isso, vocês. Como é que é? luna.com.br, as redes sociais também. Vai lá, Maria Luísa e as meninas vão atender você e a família com todo carinho. Boa, boa, muito bom, muito bom. Então, gente, acho que resumo final do que a gente falou aqui, agradecendo novamente aqui o Nicolas, é que existem, existem questões, ou na verdade a maioria delas, é de conhecimento já comum. Quando eu falo para você não misturar o caixa da pessoa física com a pessoa jurídica, ter muito bem, distinguir muito bem o que é do negócio, o que é seu, são exemplos, na verdade, empresa familiar, né? Definição muito clara de que cada um faz, respeito, humildade, como o Nicolas mesmo disse aqui, é o ponto alto para que você construa uma empresa de sucesso. A gente está falando de uma empresa de um negócio de 60 anos aqui que se construiu e moldou a família. Cada um usando o seu valor, valorizando um ao outro, respeitando um ao outro. E isso assim se torna uma vida de sucesso. A empresa de sucesso é aquela que está aí até hoje, cara. Acho que é isso. Eu agradeço a todos. Até a próxima. Obrigado.